Marcelo, Marcelinho Backspin. Nelson Triunfo, né? Einstein. Não, meu nome? Opa, não. Meu nome é Lenilson Pereira Rodrigues. André Luiz Barbosa Martins, mais conhecido como Andrezinho. Bom, eu sou a Mônica Bernardes. Meu nome é Mr. Fê, mais conhecido como Fernando Moratori pela minha mãe só, e olha lá. E aí, meu nome é... Hoje sou conhecido como Rony Yoyo Guardião. Meu nome é Alex Oliveira de Souza. Tenho 30 anos, mais conhecido como Casper. Sou Tati Sanches. Meu nome é Frank Jara, meu nome é artístico. Bom, meu nome é Edson Luciano Gonzaga, meu nome artístico é Edson Guiú. Meu nome é Eduardo Augusto da Silva, conhecido como Sô. Eu dançava o maracatu, eu dançava o samba, eu dançava o frevo. Na minha cidade de Triunfo tem um carnaval como é Pernambuco, também muito ligado ao frevo, né? E tinha lá um bloco de tipo aquele que tem o Galo da Madrugada, lá em Triunfo tem o Cariri. E aquilo era muito legal, que a gente tava de madrugada e eu via aqueles aquelas orquestras tocando, e eu me lembro que todo mundo se acordava e ia pra rua. E eu já saía do jeito que eu tava, de short, descalço, e, poxa, virava um doido no meio daquela frevança, né, meu? Isso foi a minha base. Minha história na dança começou quando eu tinha 7 anos. Vamos pôr aí, eu sou de 68. Então, em 75 eu tinha 7 anos. Eu comecei a dançar por causa da minha mãe, que a minha mãe ela dançava regularmente em festas, clubes, danceteria na época. E a dança que ela fazia era disco e funk. E ela me ensinava vários passos na sala de casa. Ela tinha uma coleção de disco, de vinil, que ia desde Dana Summer a Kraftwerk. Desde criança eu escutava música muito boa em casa. A primeira dança que eu aprendi foi o samba, e eu era uma menina que gostava de dançar. Eu sou filha de nordestinos, sou da Vila Guarani, no Jabaquara. E aí fui crescendo ali na periferia. Quando eu vou para primeira série numa escola estadual, onde eu morava na Pedreira, no Tabacou. Quando eu estava voltando da escola quando eu fui estudar, eu estava voltando da escola e vi uma galera dançando tipo no quintal assim da frente, assim, tava tocando um som diferente. Ao mesmo tempo tava tocando um som diferente que eu nunca tinha ouvido. Também eles estavam fazendo uma coisa diferente com o corpo. Eu tô falando a impressão que eu tive na época, assim, uma coisa muito diferente. Nossa, eu comecei a dançar por influência do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe, eu via soul music, funk music. Meu pai foi primeiro mestre-sala da camisa verde e branco. Então minha família já foi envolvida com a dança já desde pequeno. 8 anos eu comecei a dançar. Vendo minha mãe dançar funk, ouvir soul music, meu pai, samba. A minha primeira dança mesmo é salsa, na verdade. Salsa cubana. Comecei a dançar em 83, por conta dos videoclipes, do filme, né, do Flashdance. Filme Flashdance. Flashdance, 83, Rocksteady Crew, aparecia. Primeira vez que falei, caramba, um cara dançando um robozinho, outro fazendo uns negócios no chão que eu não entendi o que era. Ninguém entendia, na verdade, né? Em 83 eu comecei a conhecer a dança na 24 de maio, com Nelson Triunfo, Funk Cia e outras pessoas que eram anônimas na época, que hoje são grandes pessoas dentro da cultura hip hop. Em 83, 85, porque já era funk. Porque os meus irmãos, na verdade, eles vêm do funk. Até a gente estava comentando em off, aquela coisa dos irmãos do samba, mas na verdade eles dançaram funk antes. O início da minha história com dança foi bem engraçado, porque em 84 eu tava vendo os vídeos de breakdance, né, o pessoal dançando, fazendo lá os robozinhos, os wave, eu imitava, fazia lá os backside. E pra nós tudo era robozinho na época, né?
Eu comecei a dançar, como toda menininha começa a dançar, com 3 aninhos fui fazer balé, aí do balé fui pro jazz, do jazz fui pro contemporâneo. Nesse meio aí da minha história, eu comecei a ter contato com a parte de fitness, de ginástica aeróbica. E com, acho que foi 11 ou 12 anos eu comecei, foi quando eu tava andando no Natal de 91, um amigo meu na vila falou assim, meu, vamos descer num banco ali, tem um caixa eletrônico na frente de um banco Itaú que os caras dançam lá, tipo, os caras que dançam break. Eu falei, nossa, mano, os caras ainda dançam break, nunca mais vi na TV, nunca nada. Aí eu comecei com algumas referências da minha época, assim, que tinha bastante na minha vila, em Santo André, no Jardim Estela, por volta, assim, de 94. Com 15 anos eu tive a ideia de sair de casa, precocemente, né? Fui morar em Paulo Afonso, é uma cidade que fica no começo da Bahia, com divisa de Pernambuco. Logo mais cedo em Paulo Afonso, em Triunfo, eu já tive um primo que falou daquilo que estava começando a acontecer no Rio de Janeiro, que era os bailes blacks começando. Eu digo, mas como é que é isso? Aí ele falava, o ano foi ali 70, 71, que estava começando os caras a dançar uma dança diferente. E tinha o James Brown que dançava lá fora, que eles viram os filmes de James Brown. Quando eu cheguei em Paulo Afonso, uma das primeiras coisas que caiu na minha mão foi um disco do James Brown, cara. Eu nunca tinha ouvido o James Brown, né? E nisso aí eu ouvi o James Brown e digo, caramba, que é isso, meu Deus? Aí eu me apaixonei de cara. Eu lia muito Manchete, Fatos de Foto, Cruzeiro, que eram as revistas da época. E com isso saíam muitas reportagens musicais e tudo, né? Que às vezes o cara não falava, ó, o cara desliza pra cá, o cara cai com as pernas abertas, ele sobe, ele usa um cabelão assim, ele dá umas cabeçadas pra frente, como se fosse cabeçando uma bola gol. E aquilo ali eu pensava como é que fazia aquilo, né? Pra cá, pra lá embaixo, subia, cabeça. E eu comecei a desenvolver a dança simplesmente pela leitura, é uma loucura, meu, porque eu já dançava outros estilos, mas naquilo ali eu estava começando a dançar uma coisa diferente que se chamava-se original funk. Naquela época a dança nossa era mais por intuição, a nossa dança era mais por visão, a nossa dança era mais por uma cópia daquilo que veio do frevo, do maracatu, do samba. Era apenas o que se chamava, o que se chama na música, que o músico é um músico de ouvido, nós éramos o danças de visão. Em 74 eu fui para Brasília, fiquei em 74, 75 e 76. Nesses anos aí a gente de vez em quando fazia uma visita ao Rio, tipo excursão, coisa assim. E o principal intuito dessa viagem para Brasília, para o Rio de Janeiro, era pegar passos novos, que sempre os caras estavam lançando passos novos lá no Rio. Era para pegar passos novos, curtir os bailes e comprar pisantes. Então eu comecei a ter assim, com a dança assim, através dos passos, né, dos passinhos, das danças sociais, né? E isso, quando veio o filme do John Travolta, aí ficou mais forte. Terminei meu colegial em 76 e decidi não trabalhar mais em firma, decidi não trabalhar mais em topografia e que eu queria sobreviver da dança. Aí foi uma grande coragem. Eu cresci num ambiente lá no bairro Pompeia, em Belo Horizonte, nesse ambiente. Então era comum, isso era normal, entendeu? Quando você já via Ana Botafogo e outras pessoas na época, no final dos anos 70 ali, falando que não conseguia sobreviver da dança. Só que a dança dela não era discriminada, tipo a nossa. A dança dela era uma dança clássica, consumida por uma sociedade, por uma elite. A nossa era uma dança que estava vindo do gueto e era tão discriminada como foi na época do Noel Rosa o samba. E uma coisa que marcou minha vida foi quando saiu o primeiro álbum solo do Michael Jackson, que é o The Wall, acho que é The Wall, se eu não me engano. Aí foi cruel, né? Vamos falar uma imagem que eu tenho daquela galera dançando, daquele som rolando e do momento. Essa capa do Zap, assim. Foi o meu primeiro contato com a dança, que eu vi. Falei, nossa, que legal. Na virada dos anos 70 para 80, teve uma grande transformação, porque já estava chegando o rap, nós já estávamos dançando robô.
já estávamos participando de alguns programas de televisões. No Stop Together Now, ele dançando. Aí tem uma parte que é tipo ele mesmo, né, o efeito, que ele faz dançando os passinhos dele. Aí o efeito da câmera faz ele ficar em 3, né? Vem ele faz aí vem ele de novo, faz o mesmo passo, aí como se fosse um passo, mas era ele mesmo, né? Em tempos diferentes, né? Meus irmãos tiveram esse conhecimento de gostar de funk, dançavam, usavam cabelo black por causa dos power, seus irmãos. por causa dos meus irmãos, entendeu? Tanto é que no começo eu não era tão chegado assim. Meu irmão tentava me ensinar funk, era meio complicado. Aí ele falava, pô, tenta de meia, não sei o que, pra fazer um shuffle. E shuffle, que nome bonito, né? Eu nem lembro o que a gente chamava isso, mas tudo era funk. Aliás, o único funk que existe. Né? Nessa época, os nossos instrumentos já eram filmes, televisão, que às vezes passavam no Fantástico, coisa lá de fora, era mais Fantástico, televisões. E até nos bailes back já rolavam clipes, tipo assim, do Parliamente, do Funkadelic, dos Jackson 5. Então a informação era mais nesse naipe. E o pessoal começou a dançar e eu peguei um passo que vai para frente e para trás e o pé fica torcendo, né? Aí eu descobri hoje atualmente que se chama Smash Potato. Foi o primeiro passo que eu aprendi na minha vida, assim. Nessa época. E logo em seguida, também vendo ali a galera dançando, nessa história de ver os adultos dançando, eu aprendi aquilo que o pessoal chama também de James, ou Shuffle. Nunca imaginava que logo de cara ia aprender um passo tão difícil, né? Antes do soul, a gente se inspirava muito em Fred Astaire, Jim Kelly, aquelas danças com a bengala. Principalmente a gente viu em alguns filmes os Nicholas Brothers, que foram os primeiros negros a fazer aquelas coisas dos anos 40, né, meu? Então o funk se inspirava nisso. Isso na época, eu com 7, 8 anos. E a gente ganhou, acho que foi uma competição de matinê, né, mas que ela estava junto comigo. Isso marcou. Só que foi muito rápido, porque dos 7, 8 anos, com 9 anos eu já tinha parado de dançar, porque a minha mãe se mudou para São Paulo, né? Porque isso tudo aconteceu em Andradina, na cidade que eu nasci. Ela se mudou, que ela separou do meu pai, então ela veio tentar a vida em São Paulo e tal, e eu fiquei sozinho, então não tinha mais parceiro de dança. E aí eu fui ter uma vida de criança normal, brincar, jogar futebol, tratar essas coisas. E aí dessa época pra cá eu já dançava, já me ensinava. Eu lembro muito bem da minha cena, eu tomava banho, passava sabonete no pé, que eles falavam pra ficar treinando. Eu acho que quando meu irmão desistiu de me ensinar eu aprendi, entendeu? Eu aprendi sozinho de ficar praticando, porque tinha que fazer o shuffle, que era aquilo. Os passinhos, tá, era de lei, mas eu já achava fácil aprender. Tem uma época que eu já comecei a achar meio fácil. Aí já geração de 80, aí veio a era do roller, do patins, o filme Xanadu. E eu andei muito patins. E a gente tinha o costume de dançar passinho em cima do patins. Entendeu? Fazer andando. Entendeu? Ouvindo os funk de início de 80. O funk disco, né? Disco funk. Mas seguindo. Não era andar por andar, fazer manobra. Era dançar. Você andava de frente, de costa. Era muito comum andar de costa. Fazendo troca de... Era muito legal, mano. Veio a época da discoteca, eu já tinha uns 7, 8 anos, chorava porque não podia entrar na discoteca, queria dançar disco. O disco foi mais o que aproximou, assim, acho que quando chegou o hip hop no Brasil, o disco era o mais próximo que já tinha uma cultura aqui no Brasil. Teve a novela Dancing Days. Na virada ali dos anos 70 para 80, já começou a mudar as danças, as concepções. Você vê que em 82 já começou a pintar uma discoteca chamada Fantasy, onde a gente já começou a mudar os primeiros passos, mas aí não tinha muita coisa. Em 83 começou a chegar algumas coisas no Fantástico e tudo, e em 83 nós já fizemos aquele clipe com o Gilberto Gil, Dança Se Puder, no Viaduto do Chá. E a gente dublava o Kiss, usava tinta guache para fazer a maquiagem dos caras, era um negócio sério. Queria aprender a tocar instrumento. Em 83 eu tinha 11 anos, Tinha 11 anos e o negócio era sério, a gente entrou em 2, 3 competições de escola lá que tinha. E aí aos poucos os caras foram largando o grupo e eles falavam assim, mas por que você está deixando o grupo? Não, a gente vai imitar o Michael Jackson. Eu falei, quem é Michael Jackson? Vocês estão loucos, agora que o negócio está ficando legal. E todo mundo foi imitar o tal do Michael Jackson e eu
não sabia nem quem que era o Michael Jackson. Eu estava totalmente desligado do negócio de dança nesse período. E aí eu descobri, chegava na escola, tava todo mundo fazendo o moonwalk, o backslide, todo mundo Eu falei assim, pô, legal isso aí. Na verdade eu fui o último a entrar na história. Mas o que mudou mesmo foi em 83, quando eu vi o filme Flashdance. Aí quando eu vi o Flashdance no cinema, eu pirei com a Rocksteady Crew. Eles na praça dançando, né, o cara imitando Vitrine Viva, um boneco, né, robô. Nessa época, por que eu até corto essas duas coisas? Porque eu lembro muito bem do meu irmão João falando, não sei se ele leu, acho que ele não lembra. Que ele falava, pô, esse negócio tem o pessoal que fica se jogando no chão, não sei o que, coisa suja, pô, me arrumo todo, estico o cabelo, fica me jogando no chão, não sei o que, ele odiava. Porque ele começou a ver o break. Isso, eu, por exemplo, quando eu comecei a dançar break, eu escondi deles um tempo. Aí veio a matinê do BH Shopping, dezembro e janeiro, férias, entendeu? E a matinê ficou famosa, então BH inteiro ia, mano. Os caras toda a minha idade, assim, 16, 17, 15, 14. Mas quando começou o break mesmo, assim, o Nelson era o profissional, né? O Nelson saiu na frente, levou pra rua. Aí isso se tornou uma febre, né? Todo mundo tinha aquele iate quadriculado, uma blusa de agasalho, uma bombeta, colocava lantejola nas bombetas, fazia aquelas coisas meio malucas da época. E lá já tinha o clipe do All Night Long, que o clipe do All Night Long do Lionel Rich já passou em 83. Depois de julho, assim, agosto. Então a gente já via aquela dança lá copiando os caras. Tinha os menininhos pequenininhos, uns negros magrinhos pequenininhos de 8 anos, fazendo King Tut na parede, fazendo onda, fazendo os slides, né? Fazendo os slides. Tá o Xabadu lá também, tem né? A gente viu a Lollipop, o Boogaloo Shrimp, Poppin' Taco. Eu me introduzi dentro da cultura hip hop em 1983, na 24 de maio, porque eu fazia datilografia ali na 24 mesmo. Então, quando eu saía do curso, eu descia da escola e aí eu vi uma galerinha ali, como sempre tem, fazendo capoeira, outras coisas lá, sei lá, uma dança doida lá. E aí, aos poucos eu fui vendo videoclipe, televisão, e fui começando a me interessar e comecei a dançar. E logo em imediato todo mundo começou a falar, ele é o melhor, que ele imita melhor, ele faz isso melhor e tal. E aí, isso em 83 para 84. Em 83, nós já levamos ali para a rua, em alguns lugares, mas nós ainda estávamos meio que amadores na rua. Primeiro, a gente não sabia como funcionava muito, essa coisa de estar na rua ali, não sei o quê. Segundamente, nós estávamos trazendo uma dança diferente que ninguém conhecia. Terceiramente, a repressão policial era certo, embaçava. Então já começou a aparecer uma opção de clipes. Fora a febre do Michael Jackson, entendeu? Que também era muito forte. No Beatles tem um cara tremendo, né? Que é o Robo Danny, né? Que é do Red Boogaloo. Lá não sabia, lá tá o Poppin' Pete e o Sugar Pop no clipe, né? Tipo, tinha uma parcela do pessoal que dançava mesmo, não ia se jogar no chão. No máximo um knee drop ali, mas não ia, que fazia parte, mas não ia se jogar no chão. Então já tinha essa coisa, esse meio de campo que pouca gente fala, que é o funk saindo, o break chegando. Entre 12 e 13 anos eu fui pra Bahia, né? Morei durante 8 meses e eu tinha saudade, né? Pô, não tinha bicicleta, aí queria tocar uma música, não tinha. As festas só tinha aqueles arrasta-pé, ai meu Deus do céu. E tocava aquelas músicas, dava certo. Aí passava uma rádio na AM, uma rádio do Rio de Janeiro, que tocava de vez em quando alguma coisa parecida e treinava lá. E quando eu volto para São Paulo, 8 meses, só foi 8 meses só. De 83 para 84. Quando eu volto para São Paulo, a dança mudou. O Pelé do Jardim América, a gente nos conhecemos lá e fazendo os passinhos da época e tal. Fora as rodinhas que tinha de break, né? Pá, fazer mímica, aquela coisa toda. Aí o Pelé falou assim, você tem que fazer jazz. Aí onde você faz jazz? Eu faço jazz lá no Maurício Tobias. E ele gosta de colocar homem, porque tem pouco homem, e eles dão bolsa integral. Eu te apresento lá, você não vai
pagar nada. Ué, então interessa. Quando começa? Começa em fevereiro. Isso ele me falando dentro da danceteria lá. Fui crescendo até chegar o fatídico ano de 1984. Que eu era uma menina de 13 anos, já gostava de dançar. Aí eu vi o clipe da Chaka Khan, I Feel For You, com o Popin Taco. E desde aquele momento mudou minha vida. Eu falei, é isso. Aí eu me interessei, né? Achei que aquilo ia ajudar eu naquela dança que eu estava iniciando, que era o break, né? Então, eu achei que tinha talvez alguma coisa a ver. Nessa época eu pegava bolinha numa quadra de tênis do lado de casa lá para fazer um troco. E aí quando os caras falavam de uma... Ah, tem uma revista aqui na banca e tal. Aí o cara deixava a gente dar uma olhadinha. E aí depois que todo mundo ia embora, eu juntava o dinheiro a semana inteira, o troco do pão, aquelas coisas, né? E aí eu comprava revista e aquilo ali foi alimentando, né? O sonho, sei lá, a gente nem sabia o que imaginava, porque ainda não tinha nada. Aí de repente se pega em 84, tá eu, o Guetinha, o Hamilton e o Marcelo. A gente era a minha crew, né? E a gente nem tinha nome, na época a gente nem sabia o que era, a gente só sabia que era nós quatro, era a nossa turma e... Ah não, nós é uma gangue de break, e era isso aí, a gente era uma gangue de break, não tinha nome, velho. Não tinha uniforme, não tinha nada. Então a nossa referência era ficar olhando aquela revista da Alemanha, uma revista Bravo, que contava a sensação do breakdance em 84, que saiu em fevereiro a revista. E aquilo ali pra gente era tudo, né? Primeira semana de fevereiro eu fui na academia. Aí tava lá o Pelé, esse que me convidou, o Charlin e o Marquinhos. Aí nós quatro, né? Aí os caras, se foi o Charles ou o Marquinhos que me apelidou de minhoca, por causa do clipe do New Edition, que eles faziam a minhoca e eu fazia igualzinho, entendeu? Aí os caras me apelidaram de minhoca, entendeu? A primeira coisa de show que comecei a fazer foi minhoca. Aí meu apelido ficou sendo minhoca, Eduardo Minhoca, aí pegou. Aí quando eu cheguei na academia, os caras viram que eu tinha talento, que eu tinha, né, dançava os passinhos também. Aí vamos formar o grupo, vamos formar o Break Crazy. Aí eu, Pelé, Marquinhos, Charlin, formamos um Break Crazy na sacada da academia do Maurício Tobias. Em 84 foi quando chegou oficialmente, porque o Michael Jackson, não acredito que seja danças urbanas, era o Michael Jackson que tinha chegado, mas quando chegou o Street Dance no Brasil foi por causa dos filmes Beat Street e Break Dance. Isso é oficial no mundo inteiro, todo mundo começou a fazer a mesma coisa, todo jovem queria dançar aquilo que tinha acabado de ver no cinema. Aí em 84 o negócio veio de com força, 83 estava tipo assim entrando, né, uma modinha assim, mas 84 a coisa chegou a um ponto que estourou. Aí o Break Crazy formado. Aí, mano, fomos os primeiros a dançar na rua. Eu não saberia precisar a data, mas isso daí deve ter ocorrido entre 83 e 85. Essa coisa, a minha aproximação com o funk. Aí depois disso o break já estava vindo. Em 84 eu também vi o break, em 84 e 85 eu vi o break, mas não dei muita ligação. E o Break Crazy abriu o filme Breakdance no cinema, no Cine Jax, na Rua Tupis, no centro de BH. E era uma coisa muito espontânea, né, cara? Muito espontânea, muito livre, ninguém sabia o que era de verdade. E aí quando veio o Beat Street foi que a ficha caiu. Aí a ficha caiu. Falando, pô, isso aí é hip hop. Essa dança é o break. Esse é o DJ, o grafite, o rap. Aí quando entramos no cinema e vimos o filme, saiu tudo com o rabo entre as pernas, assim, nossa, não dançamos nada, os caras dançavam demais. E agora, mano, os caras dançam muito, mano. Aí, mano, aí começou a ver o filme várias vezes no cinema. Entrava, às vezes, 10 da manhã, saía de lá às 6 da tarde. Nossa, aí a hora que veio o Beat Street, minha vida mudou da água pro vinho, porque aí me identifiquei com o tênis, com o cadarço, com a calça, com os bombojacos. E eu não sabia como era para fazer um moinho de vento, era muito louco. Eu demorei 3 anos para aprender a fazer um moinho de vento, porque não tinha ninguém para te ensinar, velho. E aquilo ali era uma coisa que era treino todo dia, era hematoma nos braços, Foi onde que mudou completamente a nossa vida, né? Quando a gente viu o filme Beat Street. O breakdance não deu impacto em nós, culturalmente falando, não deu muito impacto. Mostrou os 4 elementos e tal, mas só que
o Beat Street, o impacto foi muito forte em nós. Né? Aí nós vimos que não era moda, a gente viu que a coisa era séria, que no filme mostrava, apesar de ser atores, mas só que mostrava de maneira muito séria a questão da cultura, a filosofia da cultura. E aí quando me viu eu já estava envolvido mesmo com a dança e dançando break aéreo, naquela época que waving, gliding, tudo isso chamava break aéreo. E ainda continuava imitando o Michael Jackson paralelamente, porque daí o mesmo grupo que era o Kiss era o grupo de dublagem do Michael Jackson na escola. Mas mesmo assim nós fomos dando um jeitinho aqui, não sei o que, com pouca mídia começou a cair em cima, não sei o que, pai, em 84 nós já tínhamos feito revistas no começo, já estava abrindo a novela Partido Alto da Globo, com aquela música que a Sandra de Sá cantava, não entendi o enredo desse samba amor, a gente jogava os pandeiros, misturou com o samba, fazia os waves, os pop, o chão, o moinho de vento, o giro de cabeça. E aí os caras faziam uma coisa parecia robô, os caras faziam umas coisas no chão, né? E faziam umas coisas parecidas com a onda. Era o que na época o pessoal chamava de breakdance. Pra mim foi um choque, né? Falei, nossa. Então, em 84 mesmo, eu reuni uma galera, formei um grupo que chamava Dance Art Break. E aí foi o primeiro momento, era eu, meu primo Grilo, mais uns dois ali, o Walter, que era um garoto lá na área lá do Taboão da Serra que fazia um robot dance bem legal. Aí pá, acabou esse grupo, não é que acabou, eu peguei esse grupo, chamei o Geleia, mais alguns que eu conheci no baile ali, que a gente tinha muito baile de quintal, e formei o Furious Breakers em 84. Inspirado esse Furious, inspirado no Furious 5, que eu era muito fã do Grandmaster Flash Furious 5 e tal. Aí de 84 para 85, aí a formação do Breakers mudou completamente, aí só ficou os que realmente entenderam a questão da raiz da cultura mesmo, a cultura hip hop, vimos que era um estilo de vida, um modo de vestir, um modo de andar, entendeu? A gente era Beat Street idêntico, mano. E aí quando a coisa acaba em 84, acaba entre aspas, né? Porque acaba pra quem tava na moda, né? Quem tava na moda acabou, mas pra quem tinha o barato que queria mesmo, que amava mesmo o negócio, não tinha acabado. E aí você vai pra onde? Aí, mano, eu fiquei dançando lá na minha área. Ia pra escola com rádio e dançava nos... Pra nós não paramos. Nós não paramos. Parou de aparecer na mídia. E a gente não via mais a coisa acontecer, né? Então, o que aconteceu? Aí eu pegava e ficava, cara, cadê o Nelson? Cadê essa pessoa que fazia os negócios? Sumiu todo mundo. Não via falar mais de ninguém. Mais de ninguém. Aí tinha um cara do meu grupo que chamava, o nome dele era Dante. Ele também trampava de office boy, isso já em 85. Aí nós tínhamos um agasalho com o nome do grupo e tal. E ele passando ali na 7 de abril, o Luizinho, irmão do João Break, falou assim, aí parceiro, você dança break? Falou, dança, tem um grupo. Então, a gente vai começar a se encontrar lá na São Bento. Mal imaginava que ao longo dos anos eu ia virar uma profissional disso. Mas depois que passou 84, não ficou uma moda tão forte, né? Foi só apenas uma moda, assim, né? No geral. Fui vivendo a minha vida, crescendo, estudando, fiz faculdade, me formei em matemática. Aí ele me falou, eu falei, opa, tô lá. Isso foi durante a semana, no sábado eu já tava lá. Foi eu, Geleia, o Grilo, esse parceiro, chegamos lá, aí eu conheci o Luizinho e o João. Aí tinha um cara da Vila Maria, eram poucas as pessoas. Ô, vamos somar aqui que nós vamos começar um ponto de encontro aqui e tal, que o negócio não acabou. Eu falei, não acabou mesmo. Aí nós, mano, tipo, se entrosamos já junto com os caras e começamos a dançar, mano. E todo sábado nós íamos lá. Só que os caras do meu grupo começaram a parar de ir. E eu e o Geleia continuamos aí. E a cada sábado vinha chegando mais pessoas, né? Vinha chegando mais pessoas e a gente conhecendo e trocando ideia, informação. Aí eu falei, pô, legal, isso aqui tá melhorando, né? E aí até que um dia teve um racha, que era a equipe do Taíde, que era o Dragons Breaks, que eles começaram a ir lá depois que a gente já tava lá.
Aí eles racharam com o pessoal da Nação Zulu, começaram também a ir lá, mas que era um monte de cara, e a Dragon Breaks também. Meu, então, o mais legal de tudo é que assim, hoje a gente sabe que a conotação dança de rua não é porque ela foi dançada na rua, mas é porque ela vem da cultura de rua, que é uma dança que não é acadêmica. Então, isso que é a dança de rua. E aquilo, naquela época, pra gente, era de fato. Porque a gente nem sabia que existia academia pra dança. Então, eu acho que aquela parte ali é a parte mais espontânea da realidade. A partir de 85 foi quando eu comecei a me interessar por breaking mesmo. Porque eu sempre gostei mais da coisa em cima, né? Do break aéreo. Deslizar, o touching. Mas em 85 foi quando eu comecei a virar b-boy mesmo. Aí eu conheci o Taíde, a gente já teve uma afinidade assim, de ideia. Aí ele falou, pô, mano, eu tô querendo formar um grupo maior. Quero juntar, você não quer se juntar a gente vai fazer a Backspin. Falei, vamos, demorou, mano, meu grupo já só tá eu e o Geleia mesmo. Aí tinha uns caras da Zona Sul, que era o pessoal do Jardim Ângela, São Francisco, juntou com a gente também, e aí Backspin virou uma gangue enorme. Né? Que na época o pessoal chamava de gangue, né? Inspirado no Beat Street e tal. Tinha muita inspiração, né, cara? Até o jeito dos caras andar, agasalho, tudo era inspiração. Era o que a gente tinha de referência, né? Então não tinha outra referência. E a São Bento concretizou já a época dos crescimentos de... Porque até então, ali no começo dos anos 83 e tudo, tinham poucos dançarinos e tudo, eles começaram a crescer e tudo. Ali em 84 já começou a se formar várias crios pelos bairros, pelo lugar, até dançando na televisão, no bairro de Alencar, não sei o quê. Isso aí começou a crescer demais e com isso a São Bento tomou uma dimensão enorme. Na verdade, nunca parou a dança na minha cidade, parou esta dança. Mas a dança de festa, de passinho, ela nunca parou, a dança social. Eu tinha um grupo paralelo a tudo isso chamado King Dance. E eu tenho contato com o pessoal da Bela Vista, né? Começo contato com o pessoal da Bela Vista. Aí de novo vem a história, vamos de bike e tudo mais. Ah, tem uma balada, vamos na balada. Ah, tá tocando uma música. Abri a roda, falei, pô, sei dançar isso aí. Então, dançava, então continuava praticando como hobby. Break! O negócio era ficar na mente, bicho. A gente ensaiava com uma fita cassete do filme, decorar. Tinha todas as músicas do filme decoradas, entendeu? Eu lembro que em 86 eu vi uns colegas meus na escola dançando, fazendo os passos de funk, meu. Puta, como que era legal vendo eles dois fazendo os passos de funk sincronizados pra lá e pra cá. Daí isso me fez lembrar na época do programa do Gugu, em 85, se eu não me engano. 85, 86, não sei direito a data, que tinha os concursos de funk. E aí, então, eu continuei dançando dessa maneira e treinando meu b-boy isoladamente. Na verdade, eu gostava de dançar, né, cara? Tipo, não tinha... Naquela época eu não sabia qual era o nome da dança, eu não sabia nada. Eu movimentava meu corpo, escutava a música me impulsionava, eu gostava muito de dançar e comecei a dançar assim. Até 87, eu fazia alguns passos. Pô, eu fazia backslide porque eu achava legal, no meio do funk, achava não sei o que, o backslide no meio. Era o cara do funk que fazia backslide. Eu já me jogava no chão, ó o meu termo, me jogava no chão, já. Eu lembro de uma revista chamada Crix. Eu já curtia hip hop já desde 86, mas essa revista, assim, na hora que eu peguei e comecei a ler, daí eu vi a Backspin Crew, vem a Crazy Crew, eu vi a Street Warriors e a Nação Zulu. Cada um tinha uma história ali nessa revista. Daí eu comecei a ler um pouquinho de cada um, daí falava um pouco sobre o rap, sobre o DJ, sobre o grafite, e aí começou a me interessar mais. Eu já tava fazendo pop, break aéreo, na verdade, que a gente chamava. Eu já tava no chão, já fazia alguma coisa de footwork, já tentava os básicos, que era giro de costa. Em 87 eu já sabia dos caras que dançavam, entendeu? E então já tinha aquela rivalidade. 2 anos depois a gente vai montar Street Breakers. Só que em 87, a mídia começa a descobrir a São Bento, e a São Bento começa a virar cult. Começa a virar uma coisa querida aqui de São Paulo. Porque o Blau, que era um cara que fazia umas rimas de improviso, junto com o Taíde e outros, começaram a
ter essa cena do rap também. E isso despertou a atenção de alguém da mídia e começou a colar lá. Em março de 87, assim, abril, até início de 89, eu dei uma parada. Eu perdi meus pais, entendeu? Eu perdi meu pai e minha mãe em pouco tempo, em 8 meses. Aí eu só estudava, eu tive que trabalhar, aí a minha vida virou uma né? Em 87, só para ficar evidente em relação com a cultura hip hop, eu achava que você era obrigado a fazer tudo, entendeu? Porque não tinha essa coisa nem de falar eu sou b-boy, não tinha esse termo, mas já tinha hip hop. Então eu falava que era hip hop, todo mundo falava que era hip hop. Se você é hip hop, que coisa curiosa, né? Você achava que você tinha que craftar, você tinha que ser DJ, você tinha que cantar, entendeu? Você tinha que dançar. E a única coisa que ficava na nossa mente era as imagens do Flashdance. Que a imagem do Flashdance foi que eu comecei a fazer aprendi a fazer a entrada do moinho de vento. Que eu só fiz um giro de costa na cama da minha mãe. Daí, com aquelas brincadeiras na rua, começou a crescer, ficou mais... 2 amigos meus começaram com a gente também na rua, começamos a brincar e começamos a levar a sério isso. Em Santo André, cara, na Vila Palmares, em Santo André. E você vê que eu não tô na São Bento. Em 84, 85, 86, eu não tô na São Bento. Eu só vou aparecer, eu só vou ter conhecimento da São Bento a partir de 87, entendeu? Então, tipo aquela coisa de todo mundo foi da São Bento, foi que época, entendeu? Quando começou, ao invés de ir pra São Bento, eu fui pro Carrão. E aí começou a ir jornal, revista lá, sabe o que nós estávamos fazendo lá. Porque o pessoal já tinha esquecido que em 84 teve uma febre do break, né? E pra você ver como que eles trataram como moda. Só que não, pra nós era uma cultura. E a gente estava articulando essa cultura. Aí foi quando em 88 eu conheci o meu outro amigo que veio treinar com a gente, que hoje que ele é DJ, o Som 3, aí continuei treinando com ele, tinha algumas outras pessoas mais interessadas, mas sempre poucas. Mas naquela época para encontrar gente que dançava um ou outro, a gente viajava muito no interior, a gente andava de trem legalmente. Então, tipo, a gente pegava trem de carga. Aí a gente era até resistente, cara, quando chegava uma TV ou um jornal. Mas por que vocês querem fazer isso com a gente? O que vocês querem da nossa cultura? Que não sei o quê. Porque a gente, na verdade, a gente queria preservar, ter cuidado com aquilo, que as pessoas tivessem cuidado com aquilo, que a gente não queria fazer a coisa, não queria que saísse qualquer coisa. A gente queria que fosse explicado por que a gente estava continuando. Eu estava assistindo televisão em casa, na Cultura tinha um programa chamado Vitória. E no Vitória apareceu a São Bento. Uma entrevista com o Taíde, os caras dançando lá na época. E eu não acreditei, falei, caramba, tem gente que faz isso ainda. Lá em São Paulo, cara, olha aqui, achei que eu era o único. Eu nem pensava mais nos americanos, porque já... Aí eu desde então fiquei com essa vontade de vir para São Paulo, a partir de 88. Tinha os bailes lá da Zona Sul que eu frequentava e sempre dançando. Até um dia que eu fui numa festa, não era nem um baile, era uma festa de 15 anos, mas que tudo virava um baile. E eu conheci o Moisés, do Jabaquara Breakers. Nesse meio aí da minha história, eu comecei a ter contato com a parte de fitness, de ginástica aeróbica. Coincidiu muito a época em que eu ia fazer vestibular, que eu estava decidida a fazer faculdade de dança e que a minha única opção era na Bahia, Salvador, que só tinha lá. Esse DJ que também dançava comigo, o Som 3, a gente fez uma dupla de rap. E começou a fazer rap, isso em 88, 89. E aí o Taíde foi pra Andradina fazer um show. Aí abriu a roda, como sempre, eu fui lá dançar. Aí ele, não, amanhã a gente vai, aí era a casa da menina, a gente se encontra aqui amanhã, que era um domingo, pra ir na São Bento. Você vai ser do Jabaquara Breakers e tal, já falou um monte. Eu falei, nossa, era isso que eu queria e tal. Aí ele não apareceu. E por um triz eu não fui do Jabaquara Breakers. Eu dançava nos clubes, eu comecei a dançar no Clube Fly, em Campinas. Lá eu conheci, tô bem do começo da história mesmo. Lá eu conheci Garotos Hammers, que era um pessoal que imitava, tipo, dançava todos os passos que o MC Hammer dançava. Aí em 89 eu voltei. 89 eu tentei morar em São Paulo, aqui. Eu vim morar aqui. Eu morei com Gêmeos, com Mancão, aqui no Cambuci. Arrumei um emprego, tudo, mas só que eu não consegui moradia. Aí ficou muito difícil, eu era recém-casado. Então eu tava com
um filho novo, o Estevam estava bem bebê ainda. Então eu continuei dançando e me enfiei no fitness. Foi aí que chegou a hora do meu vestibular e eu fiquei entre dança, educação física, dança, educação física. Por causa do fitness eu fui para educação física. Então minha faculdade foi educação física. Desde que eu entrei na faculdade eu comecei a trabalhar com ginástica, além da dança. Então eu nunca parei de dar aula de jazz, que é o que eu dava aula. E eu comecei a dar aula de ginástica aeróbica. A partir de 90 eu comecei na São Bento. Os mais novos da Street Breaks foram na São Bento antes. Aí eu fui nesse clube pela primeira vez, Fly. Aí começou a tocar a música Everybody Dance Now. Aí, na hora que começou a tocar essa música, tinha um telão. Aí eu vi, tipo, 20 crioulos, velho, negão grande. Tipo, todo mundo, o salão parava, abria uma rodona só pra esse grupo entrar. Mano, eu olhava os caras dançando. Mano, aquilo lá ficou na minha mente. Falei, porra, quero isso aí pra mim. Aí eu comecei a me interessar na pesquisa da dança mesmo, entendeu? Aí tinha uns caras que a gente conheceu, entendeu? Uns caras que a gente começou a rever o que alguns caras que moraram em Nova York via. A gente perguntava pra ele o que ele via. Então a gente já começou a interessar, entendeu? Em 90, teve um problema na minha família, uma separação do meu pai com a minha mãe, eu fui morar em Sapopemba. Daí lá que eu tive um boom maior na dança, que eu morava lá perto do Jardim Sinhá, Sapopemba, perto do Grimaldi. E eu conheci um amigo meu, cara, que o irmão dele, sem eu saber também, ele era da nação Zulu, que era o Zóio, que é o fencer. Eu conheci ele, nós começamos a treinar e ele me ensinou a fazer o moinho de vento. O moinho de vento com a mão sem a cabeça, sem as mãos, como a gente falava antes, que era sem alavanca. E desse período que nós estávamos fazendo moinho de vento fazendo moinho, primeira vez que eu treinei, ele me ensinou, eu fiz o primeiro moinho de vento sem as mãos, ninguém acreditou. Tipo, além de tudo, seu moinho é muito rápido, mano. Como é que você consegue fazer um moinho assim no primeiro dia? E eu me empolguei, que o moinho era a coisa que eu mais queria aprender. Certo. Só que os mais antigos tinham a mesma concepção que eu, porque a gente começou a ir nos bares, né? A gente já ia, mas o local fora foi no Itaú. E o Itaú tinha o Largo do Carrão, tinha o Banco Itaú e na frente do banco tinha um lugar liso pra dançar. Pra dançar, legal, pra dançar. Tinha um lugar liso, não era pra dançar coisa nenhuma. E nesse local liso, quem treinava? Crazy Crew. Entendeu? Foi lá que eu conheci o Mistério, foi lá que eu conheci o Sandrão. Aí em 90, eu treinei muito. Eu entrei na ginástica olímpica, eu fiz 2 anos de ginástica olímpica. E aí eu aprendi muita coisa. Aí, assim, a questão dos power moves, eu fiquei bom, assim, sabe? Um dos caras da minha escola descobriu que eu curtia dançar também. E aí ele tem a bela ideia, e esse cara, ele ia umas baladas que só ia japa. Como ele falou pra mim, vou ter uma balada que os caras dançam, que gostam, acho que se eu levar você lá, você vai gostar. Cara, quando eu cheguei lá, eu não acreditei, tá ligado? Eu vi, tipo, a primeira impressão que eu tive, eu falei, cara, isso aqui, os caras amam demais isso, porque é véspera de Natal, tá todas as famílias reunidas e os caras estão aqui dançando, tá ligado? É incrível isso. Então já me botou um respeito que eu acho que em nenhum outro momento na vida eu teria visto de uma outra maneira. Tipo, véspera de Natal, os caras ali, foi pra mim chocante, nível extremo. Então a minha primeira grande orientação de break vem através de um cara chamado Mistério, a segunda vem de um cara chamado Naelson. Só que antes também eu conheci outros caras que também eu não posso deixar, agora que eu me lembrei aqui, eu não posso deixar de falar, que chamava TSV, Turma Sem Vida. Eu passei por essa turma também, que era um clube que tinha na Avenida 2, que era em Valinhos, que na época, era um clube muito legal, que eu frequentava lá, que também era um grupo que eu adorava, que eu passei a frequentar e passei a entrar e comecei a dançar com eles também, que era o Hermecinho. Esses caras foram os primeiros mesmo, assim, que eu comecei a dançar. E aí ele tem a bela ideia de levar eu pro IP, né? E, nossa, nunca tinha visto tanto japonês junto ao mesmo tempo perto de mim. Agora, e nenhum amigo ou colega meu. Aí, em 90, o Taíde veio pra Andradina e a gente abriu o show. E o Taíde encheu a minha cabeça. Não, você tem que ir pra São Paulo. Não, você dança, você canta. Se você for, vai dar certo, não sei o quê. E ele plantou isso na cabeça da gente. E eu falei, bom... Foi tipo no começo do ano, quando eu fizer 18 anos eu vou embora, então. E aí comecei a me preparar para isso, para juntar esse dinheiro e vir embora. E aí foi só virar o ano 91, eu peguei as coisas e vim embora. Vim primeiro
e depois veio o meu DJ. E eles me levaram nessa balada para ver os grupos de dança. Falaram, tem um grupo de dança, vai gostar. Fui. Não teve grupo de dança, conheci alguns japas, porque os caras conheciam. Aí eu comecei a ter contato, mas saiu os 11 de lá. Falei, nossa, cara, não conheci ninguém. Beleza. E isso foi em 90. A gente ia nos clubes, a gente parava o salão dançando tipo Jim Morrone, sabe? Só os passinhos assim mesmo. Tá, Jim Morrone mesmo, fazendo... A gente criava uns passinhos e dançava na hora, assim. E foi muito legal. Esses caras foi o primeiro e depois que veio o Garotos Hammers. Eu vi que havia regras entre eles, eu vi que havia tipo, hierarquia, eu vi que havia respeito. Eu vi que tinha algumas coisas ali que às vezes eu não conseguia nem mensurar, mas eu falava, cara, esse bagulho é muito foda, tá ligado? O cara era dono da academia, o cara é muito louco, o cara tinha uma ideia pra frente, entendeu? Eu cheguei assim, oi, tudo bem, meu nome é Guiú e tal. Ele, negão, pá, eu gosto de negão. Falando assim, porque eu gosto de basquete, eu jogo basquete. Sabe, o cara bem descolado assim. E aí, por coincidência, o Taíde falou, tem um evento, porque a gente veio pra cá, o primeiro contato da gente era o Taíde. Aí ele falou, tem um evento do GMC, que era o campeonato de DJ, vai rolar, vamos lá hoje. Em 91, chegou no Brasil um lance que chamava Cardio Funk. Que foi lançado nos Estados Unidos, alguém inventou uma aula de aeróbica misturada com danças urbanas. Que na época as pessoas chamavam de... Eram os funk styles, na verdade, né? Aí ele falou, o que você quer? Eu falei que eu quero, que a gente tá num campeonato. Expliquei pra ele, assim, de bairro. Mas campeonato do quê? É dança da black music, eu falava. É black music, música negra. Pô, eu adoro música negra. Aí o cara começou a falar um monte de cantor. Aí eu vi que o cara gostava mesmo e entendia. Aí ele falou, não, vocês estão querendo espaço? Eu quero ver o grupo. Manda o grupo vir aqui tal dia. Aí meu grupo foi lá, pra ele sozinho na sala. Vai, apresenta pra mim. A gente apresentou. Aí o cara falou, nossa, o negócio é legal, é muito louco. Vou fazer uma coisa diferente com você, negão. Falou pra mim, falei, pode falar. Ele falou assim, eu vou abrir espaço pra você aqui, só que eu quero que você venha comigo 2 vezes por semana, eu vou te ensinar a contar e você vai dar aula pra mim aqui desse negócio aí. Eu falei, mas como assim, vai contar? Como assim contar e dar aula? Ele falou, não, você me dá 2 dias na semana livre, eu te ensino e você dá aula, e você ensina o que você sabe fazer. Eu falei, em troca você me dá o espaço. Fechou, vambora. Eu não acreditava naquilo. Eu voltei com aquilo na cabeça, foi muito marcante. Foi como se fosse meu melhor presente de Natal. Tanto que quando eu voltei pra casa, eu não queria nem saber de comer as comidas da minha mãe maravilhosa. Eu queria saber de ir pra um vizinho lá que tinha um chão liso na garagem pra ficar tentando fazer os negócios. Eu passei a noite de Natal desse ano tentando fazer moinho e fazer, tipo, alavanca e essas coisas. Eu achei incrível isso, tá ligado? E foi assim que começou uma história que, puta, aí... A gente dançava com as calçonas, sabe, do Hammer, assim, ó. Sabe, umas botas, umas coisas muito loucas na época, assim. Foi muito legal. Um momento da minha vida que foi só felicidade da dança, porque era puro mesmo. Era bem puro. E aí, fomos pra Fly, a gente ganhou o campeonato. Aí a gente tipo, era famoso no baile, a gente saía, tinha que conversar, dar foto. Eu já parecia um artista. Falei, nossa, nunca saí da favela e tô aqui tirando foto, que merda é essa? Foi muito legal, foi um momento que eu fiquei muito feliz na minha vida. Eu passo direto pela Praça da Liberdade, às vezes quando treino de bike lá. E nesse contato da Liberdade eu conheço uns caras, junto com o pessoal que eu já conhecia do Glicério. Aí os caras me chamam para fazer parte de um grupo de dança para dançar nesse tal campeonato da Colônia. Quer dizer, até então eu fui nesse evento Japa, não vi grupo nenhum, tive contato com a Colônia, mas não conhecia direito, e aí os caras já queriam treinar e, já para dançar no campeonato. Falei, putz, grilo. Mas vamos aí, né? Falei, é uma aventura que deve ser legal. Aí eu tinha dado a palavra pro cara que eu ia lá, que eu ia fazer, falei, vamos lá fazer. Não queria muito, porque pra mim contar, o que era contar? Não sabia o que era contar, pra mim eu dançava, música, corpo e dançar, não tinha contar. Tipo, eu passei na minha escola uma fase um tanto quanto exótica, assim, porque todo mundo vivia no normal e eu queria viver diferente. Eu era o cara que colava com uma camiseta por cima do agasalho, com capuz na cabeça, com pintado meu nome nas costas, tá ligado? E eu nem sabia ainda bem o que era. Quando eu cheguei em Itaú e vi que os caras tinham, os jacos grafitados, que os caras eram dessa cultura hip hop, que eu ainda não sabia bem o que era, eu falava, nossa, isso é... Me encontrei. Eu acho que
O segredo de tudo que eu amava e não sabia, que eu admirava e não sabia, tá com esses caras aí. Uma das coisas que eu não esqueço é que eu subi no palco, eu tava tão nervoso, mas tão nervoso, que eu não via as pessoas, eu via tudo cinza, assim, ó. As pessoas como se fosse um monte de coisa cinza, assim, de tão nervoso que eu tava dançando. Assim, tão, muito, assim. Mas, sei lá, depois que saí do palco, foi louco, porque, nossa, mas é legal. Fiquei nervoso, mas é legal. Foi a forma que eu tive de contato com a dança fora daquele ambiente de roda, totalmente informal, assim, roda, balada, né? Foi no IP. Teve uma audição para fazer parte do grupo do GMC. O GMC queria montar um grupo de dança para fazer turnê, chamava GMC Tour. Era patrocinado pela Puma e pela BASF. E aí fez a audição para dançarinos, já tinha o Taíde, o Jack e o Emmett Bronx de MC, tinha o DJ 1 como DJ, tinha modelos, porque tinha desfile de moda no meio, era um negócio muito grande. E eu fiz a audição e não passei. E aí em 91, eu subo no palco do IP junto com City Dancers. Eu comecei a trabalhar na Runner em 90, que foi o mesmo ano que eu entrei na faculdade. Eu trabalhei 10 anos na Runner, de 90 a 2000. Então, nesse primeiro ano de faculdade, comecei a trabalhar na Runner, dando aula de aeróbica, localizada, essas coisas todas, sem parar a dança. E em 91 apareceu um workshop de um gringo dando o cardio funk. Eu fiz, eu achei legal e eu falei, gente, isso daí mistura as duas coisas que eu gosto de fazer, dança e o fitness. Eu acho que é aí que eu me encontro. Conta isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falei, que contagem é essa? Que é isso? Eu não entendo, eu entendo isso aqui, ó. Pai, começava a dançar o cara. A música tá ali, eu tô dançando, eu não entendo contar. Não, aí o cara foi me formando, na verdade, né? O cara foi me lapidando. Aí eu comecei a dar aula, comecei a contar. Aí eu vi que, falei, é o que eu vou fazer. E eu jogava bola, olha aí. Eu jogava bola, eu joguei bola profissional toda a minha infância, né, Que a gente não tem muita oportunidade. Vem na família pobre, o que a gente vai fazer? Ou a gente vai jogar bola, entendeu? A gente vai trabalhar não sei o quê. Eu gostava de jogar bola, eu via todo mundo jogando bola no campinho e jogava bem pra caramba a bola. Eu falei, vou jogar bola então. No mesmo evento, né, como a gente estava competindo, então tinha outros grupos. E aí, até que enfim, eu ia ver um grupo de dança dançar pela primeira vez na minha vida. E aí eu dançou o New Brazil Dancers. Os caras dançaram, eu falei, nossa, cara. Nunca vou dançar desse jeito aí. Os caras são um animal, assim. Falei, moça, que legal, mas vamos seguir em frente, assim. Foi o contato, vamos falar assim, foi a outra virada de onda que eu tive com a dança. É onde que eu entro na parte de dançar em grupo, né? Vamos dançar em grupo, em 91. E, porra, foi total inspiração. Eu olhei pros caras e falei, caralho, mano, preciso aprender isso que vocês fazem, porque isso é incrível, tá ligado? E eu falei, eu vou fazer de tudo pra aprender isso. Então eu pensava em breaking 24 horas na minha vida. Depois de uma semana colando, só olhando e fazendo as coisas só em casa, os caras um dia me perguntaram, você sabe fazer alguma coisa? Aí eu peguei e falei assim, eu tô treinando uns negócios em casa, posso fazer um negócio aí e tal? Aí eu peguei e botei a mão no chão lá. Eu não sabia fazer top rock, não sabia a regra. Não sabia que existia um fundamento, uma ordem. E botei a mão no chão e fiz um giro de mão. E fiz uma volta do moinho e caí pro giro de costas, assim. Aí, eu fiz só a entrada do moinho. Aí, porra, aquilo foi... Aí os caras falaram assim, pô, mano, você faz uns negocinhos. Porque na época isso era... Tudo era novo. E aí eu falei, porra, então eu fui bem recebido. Eles escolheram o elenco e começaram a trabalhar. Faltando 15 dias para eles fazerem a estreia, eles iam atrás de mim. Para eu entrar no grupo. Eu não era só para entrar, eu entrei e coreografei. Faltava tipo 25 minutos do negócio, não tinha nada pronto. O que é isso, né? Aí alguns brasileiros foram para fora e começaram a dar essas aulas aqui.
E aí comecei, gente, isso é o quê? Não, isso aí é hip hop, é dança urbana. Não se falava em dança urbana, não, esse termo não existia, é muito, né? Street dance e tal. E misturado com aeróbica. Ai, com que eu aprendo? Ah, e o Serginho Sinfrônio da não sei aonde. Esse é um nome que na minha história é forte. Porque essa é uma realidade que é do fitness, mas muita gente começou por causa disso. Aí eu comecei, depois que aconteceu tudo isso, que a gente foi pra Fly, ganhou, e o cara começou a me ensinar, eu comecei a dar aula na academia dele, falei, meu, quer saber? Vou largar esse negócio de bola, que eu amo dançar, e isso eu posso começar a fazer minha vida nisso aqui, minha profissão. É o que eu gosto de fazer, é o que eu tenho feeling para fazer, é o que eu sinto dentro de mim. Eu não quero ser médico, não quero ser advogado, quero dançar, meu. Fazer o que eu quero. É isso que eu gosto, é isso que eu amo. Então, nada melhor você fazer o que você ama, né, meu? Peguei e falei, não, vou atrás disso aí. E por isso eu acho que aquele grupo foi o primeiro grupo profissional de street dance do Brasil, porque a gente tinha salário, a gente tinha horário para cumprir todo dia, ensaiava até ali num espaço na Augusta, e tinha uma agenda de shows que era mais de 20 espetáculos no Brasil inteiro. Então, toda vez pergunta, olha, profissionalmente, esse foi o primeiro grupo. Porque antes não tinha precedentes de gente que vivia de dança daquela maneira, desse estilo de dança. Quando eu vim pra cá em 91, eu tive uma decepção muito grande, porque cadê aqueles caras com o visual que eu via na televisão, nos documentários? Cadê os caras da revista que eu via? Porque não tinha mais a Backspin, não tava tão ativa aqui, a Street Wars não tava tão ativa, os caras não estavam mais na São Bento. Isso ficou só nos anos 80 mesmo, nos anos 90 os caras não estavam mais aqui. Cadê os caras? Era um ou outro, de vez em quando aparecia o Marcelinho, o Bulldog da Street Warriors, de vez em quando aparecia o Alan Beach da Street Warriors. Os caras da Crazy Crew, praticamente todos já não via mais, só conhecia o Mistério, o Sandrão. Daí tinha eu via bastante os caras da Fantastic Force. E não via mais, sempre era aqueles caras de touca, a sopa suja, tênis rasgado, eu fiquei decepcionado, cara. Tudo bem que era uma coisa da periferia, mas eu não imaginava ver os caras tão zoados assim. Em 90 os caras deram uma... Assim, tipo, não tinha mais a música tocando, o movimento tava meio estranho, assim. A São Bento continuava, a gente continuava na São Bento. Aí os caras, pô, não vamos fazer um show, tal, não sei o que, vamos lá com a gente. Falei, vamos. Aí fui com os caras e dançamos, e a Backspin já tava meio que tomando outros rumos, né? A gente continuava a treinar, continuava a dançar no Ibira, na São Bento, nos bailes, mas muitos já estavam casando, tomando outros rumos, porque não queria mais continuar nessa pegada. Já estavam tendo outra consciência, né? Uns casaram, falaram, não, vou trabalhar, vou sustentar minha família. Só que daí, essa parada era meio que no fitness. Não tinha nada a ver com dança mesmo, tipo, sabe, dança pura no underground. É uma coisa mais planejada, como tinha uma didática de ensinamento, tinha uma pedagogia, era uma outra coisa. Senti um puto orgulho de, tipo, sair da escola, tipo, mano, ir pra casa, arrumar meus negocinhos, descer de bike, ou descer a pé pra vila, e pro Itaú, e tipo, meu, você passar por grafite, você passar pela... Pô, era animal, assim, você falava, cara, isso aqui tá tomando um corpo. Eu tava começando a entender que uma coisa era ligada na outra, e aí eu comecei, depois de um ano andando com os caras, foi um ano, eu comecei a sair com os caras, comecei a entender o que era cultura, comecei a entender Top Rock, Future Freeze. Eu fiquei muito magoado quando saiu os créditos, meu nome não estava como coreógrafo, continuava a mesma coreógrafa. Isso me revoltou, quase que eu saí do grupo. Mas o fato assim, a gente fechou no Rio de Janeiro, a gente estreou no Hipodromo, que foi o dia que eu conheci o Eugênio. O Eugênio tinha o unidade móvel. Ele foi até o camarim conversar comigo. E aí nós montamos o Status Dancer. Status Dancer. Aí em 91 os caras entraram numas de gravar um outro disco. E aí eu entrei numas de resgatar alguns membros da Backspin, outros vieram, outros não, e a gente continuou dançando. Aí foi quando os caras gravaram o Humildade e Coragem, e aí o Gema, parceiro, Backspin, a gente pegou e começou a acompanhar os caras.
Aí eu acho que foi... Aí a gente começou a fazer um trampo profissional. E aí, o tempo foi passando, a gente começou a conviver junto, eu entrei pro Street Breakers, num batizado, como todo batizado de Street Breakers, todos da crew racham contra a pessoa, até a pessoa não aguentar mais, pedir água. Eu vou falar pra você que foi difícil, foi quase eles pediram água, tá? Só lembrando, viu, seus otários? Eu entrei com honra. A gente dança, consegue dançar bem e tem eliminatório final, a gente consegue ir até a final. Só que o grupo, de alguma forma, o grupo era muito desorganizado, porque não tinha liderança, né? Todo mundo falava no tempo, todo mundo gritava e isso era ruim, porque na maioria das vezes era eu e o Pico corria mais atrás das coisas. Mas vamos lá, classificamos o grupo, mas aí eu decidi sair do grupo. Não dá, assim não dá. Se for pra gente treinar tanto tempo para fazer qualquer coisa, eu não tô afim de fazer. Saio do grupo. Eu peguei e falei, não, beleza, isso eu posso começar por aqui, porque minha raiz eu comecei na dança mesmo, dançando por dançar, freestyle. Eu posso começar por aqui. E aí quando eu chegar onde eu quiser, onde eu quero chegar, eu posso mostrar a dança de verdade. Era a minha ideia, já bem no começo. Ah, onde eu aprendo? Onde eu aprendo? Eu não tinha contato com ninguém, eu não sabia com quem eu aprendia, eu não sabia com que isso era ligado. Aí alguém, que eu não vou saber quem, não sei porquê, me falaram que eu tinha que ir para Los Angeles. Ah, você tem que ir para Los Angeles. Então eu juntei meu dinheirinho, lá vai a Tati para Los Angeles. Cheguei em Los Angeles, vai na escola tal, vai não sei aonde. Lá vou eu na escola tal, não sei aonde. E as pessoas dando aulas, eu ia lá fazer as aulas, ia conhecendo desse jeito, fazer aula. Nossa, diferente isso aqui. E aí eu lembro que nessa mesma época, para eu viver de dança, eu virei office boy do GMC, só para você saber. Então eu trabalhava no GMC como office boy e dançava no grupo. Tava faltando 3 meses e só tinha 30% da coreografia pronta para final. Beleza, né? Agora eu sei porque vocês me chamaram, né? Aí vamos lá, eu termino a coreografia, né? Faço os outros 70% e a gente dança bem, né? Porque a gente tava ensaiando coreografias, pegando as músicas, trabalhando em cima das músicas, entrando no contexto do show do Taijun, porque sempre a ideia foi ser um show de hip hop. Eu comecei dando aula na academia ginásio, que é em Valinhos. Da ginásio eu fui para a melhor academia, olha só como foi a minha vida, na melhor academia de Campinas, que era Germanos. Da melhor academia de Campinas, eu fui para uma das melhores academias de São Paulo, aí já estou morando em São Paulo, que era Biorritmo. Trabalhei em todas as academias, Reebok, Competition, todas as maiores, companhia atlética, dei aula e tal. E foi assim minha vida, foi muito rápido o crescimento. Aí da melhor academia de São Paulo, eu comecei a dar curso todas as convenções de fitness e dança do Brasil, todas. Essa coreografia que foi feita na final acabou servindo de base para o que ia acontecer no ano seguinte. Você ir nos jardins e ter baile black, é tudo muito bonito, muito legal ver a classe média adotar o hip hop, que eu acho muito legal, e gostar de hip hop. Mas naquela época o osso era duro. Eu saí do GMC porque um dia a gente estava numa casa nos jardins para se apresentar. E estava lá, o grupo era eu, o Mauri, o Mau, né? DJ Mau, a Renata, a irmã da Renata, que eu sempre esqueço o nome dela. Tinha mais 2 pessoas. E aí chegaram no camarim e falaram, ó, vocês vão dançar essa música aqui. E colocaram um cassete lá, deram um play numa música techno. Eu falei assim, não, mas a coreografia não é feita nessa música. Eu falei, mas não vai dar pra vocês dançar a música de vocês aqui não. Mas por quê? Aí o cara falou, você tá louco de tocar com essa música de preto aqui? Aí eu falei, então o preto está indo embora agora. Naquele momento eu pedi demissão de 2 trabalhos, porque igual eu falei, eu trabalhava no escritório do GMC e dançava no grupo. Eu lembro que eu tirei a roupa e falei, tchau. Em um desses eventos eu conheci a dona Tatiana Sanches, que eu vi ela dando aula, tipo, dava uma aula de fitness. Eu falei, nossa, cara, que puta mulher, puta didática, minha presença no palco, tal. Aí eu e Gema começamos a trabalhar isso profissionalmente. E a Backspin, aqueles que não queriam, a gente continuava se encontrando para dançar, rachar, mas eu e Gema começamos a fazer esse trampo com os caras. E aí foi onde a gente começou realmente a praticar, pegar as músicas dos caras e falar assim, não, vamos fazer uma coreografia em cima da música. Se for fazer um grupo, eu quero uma coisa organizada, que não todo mundo sai gritando, mas uma coisa mais organizada e que a gente pudesse chegar mais longe. Mas apareceu a academia em 90, 91, 92.
Eu dei aula em 92 na faculdade de Minas Gerais, na UFMG. Com o grupo New BH City Breakers. Entendeu? Então a gente ensinando Rain Man, ensinando hip hop e breaking. Rolava muito rap, muita coisa da época. Tocava muito Taíde, assim. Lembro a Taliba e a Firma. Enfim, vários sons e eu não perdia uma, né, dessas festas, né? E tinha sempre uma galera que eu achava muito interessante, assim, que todas as festas, eles iam com um disco debaixo do braço, assim, né? Chegava na festa assim, ô, toca aí pra mim. E aí na hora que os caras tocavam era onde abria a roda e a galera começava a fazer algumas coisas que tinha referência na época, né? Mas, porra, foi animal, assim, saber que eu era escolhido dentro de um monte de gente que colava lá, de que aquelas pessoas estavam abraçando meu eu, assim, o meu jeito de ser, que aquilo combinava com eles. Me senti muito honrado. Aí, nessa época eu já conhecia o Robertinho, né, o Roberto Casanova, atualmente conhecido como Roberto Casanova, e o Rabé e o Amendoim. O Amendoim era um negro que dançava muito, cara, eu admirava muito. Ele era um ex-New Brasil Dancer. No fitness, eu virei a especialista nisso. Então eu comecei a me destacar. Tinha um curso tinha Fitness Brasil, eu ia. E aí eu comecei a aprender muito, a Tati me ensinar muito como ensinar mesmo, didaticamente. Ó, aqui você tem o método das partes, o método todo, aqui você pode desmembrar assim, esse passo, sabe? Começou a me ensinar, eu comecei a pegar muita técnica, melhorar muito a minha técnica de ensino e devo muito a Tatiana, isso nunca vou mentir. Eu sou uma pessoa que sou claro. Quem escreveu história escreveu, quem não escreveu, não escreveu. E a gente decide montar um grupo, e a gente monta o grupo, o Robertinho dá o nome, vamos pôr o nome de New Brasil, tudo mais tal. Aí o Roberto, não, que New Brasil o quê? Vamos pôr The Face. E foi durante foi 15 dias de aula, velho. Um trabalho contínuo, entendeu? Depois os alunos fizeram mostra do trabalho que foi montado com o grupo New BH City Breaks, entendeu? Ter uma crew é uma honra para qualquer pessoa, desde que a crew seja do bem, mas manter uma crew é uma coisa tipo... Quanto mais tempo a crew ela existe, mais tempo você diz que ela é do bem. Isso é fato. Tinha muita revista importada, né? E uma das revistas assim, de vanguarda de moda era a The Face, né? A revista The Face. E sempre tinha uma coisa legal. Tinha uma coisa legal de tênis, de roupa, de videogame, de carro. Sempre uma coisa mais próxima assim, em termos visual. E aí eu lembro quando ele falou, The Face, eu falei, mas... Eu lembrei da revista. Mais ou menos o conceito da revista, mas eu logo perguntei pra ele, pô, mas a gente é dançarino, The Face, a face, ele a face. Aí eu falei, tá, eu já me liguei na resposta, falei, é a face da nossa dança, né? The Face é a face da nossa dança, nós somos a nossa identidade, né? A nossa identidade dançando. Depois de 92, 93, cara, deu uma caída, né? Deu uma caída, aí ficou uma coisa que ficou bem... Eu voltei a trabalhar em normal, trabalhar em emprego formal, emprego secular, normal, assim, sem dança. Na mesma época que eu monto o The Face, eu procuro um grupo para dançar profissionalmente. Sei lá, eu corro atrás, e o Rabé na época falou assim, você deveria procurar o pessoal da GMC Brasil. Eles têm um grupo lá, tudo mais tal. Não sei como ele ficou sabendo, mas deu indicação desse GMC. E eu vou atrás, vou lá na GMC. E eu entro num grupo chamado Dance Division, montado pelo Mau Mau. Aí na época eu tava querendo montar um grupo mesmo, mas tal, foi bom que você veio. Ele monta esse grupo, né, o Dance Division, eu faço parte. E é lá com ele, do nada, né, porque até então a gente decorava a dança assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Nossa, tinha uma hora que... Ficava difícil, pois é, a gente contava assim, os passos, né? Chegava uma hora, ia até o infinito, ou então 1, 2, 3, direita, esquerda, pra frente, atrás, nossa, sei lá, a gente rolava 10 milhões de metros para decorar, então tinha uma metodologia, uma métrica para fazer a coisa acontecer, era decoreba e era difícil, era muito difícil, assim, pegar uma coreografia era muito difícil, por causa desse sistema decoreba. Assim. Eu cheguei para várias pessoas, vamos fazer um evento, ninguém queria.
Aí o Alan Beach foi o cara, parceiro, que falou, não, vamos fazer. Então nós começamos a articular esse movimento em 92 e fomos fazer ele em 93. Você imagina, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha... Era carta. E aí nós fizemos a primeira mostra nacional de hip hop no metrô São Bento, em parceria com o Guelé 10, Instituto da Mulher Negra, com o DJ 1, Gêmeos, Taíde, Backspin, Street Warriors. E fizemos o barato acontecer, mano. Colocamos as estimativas aí, diz que, sei lá, mais de 2.000 pessoas na São Bento lá. Foi o maior evento que teve dentro de uma estação de metrô. E foi muito importante, porque ali, puf, é o marco da segunda geração de b-boys da São Bento, né? Considerada isso pelo movimento. Esse local aqui é um berço, acho que, do hip hop, dos b-boys. Qualquer um que queria saber sobre dança, sobre break, como se falava na época, sobre estilo, eles vinham pra cá. Era legal porque qualquer coisa, falar sobre hip hop, você tinha que vir na São Bento. E aí é onde nasce o grupo The Face, nasce dentro de uma perua, com apoio da 775. A gente estava indo justamente para uma apresentação que convidaram alguém da São Bento, não lembro bem como a gente começou, mas acho que foi o Alan Beach, o irmão do Alan Beach. Deu um toque que ia ter um evento na São Bento, dia 13 de março de 1993. E aí, junto com o Alan Beach também, a gente fez e o Banks, a gente fez uma festa no América Graffiti, que acho que foi a primeira festa de b-boys, poppers. Aí o DJ 1 foi lá tocar, o Ninja, fizemos o panfleto xerocado, lotou, cara, foi todo mundo lá. Era uma merreca pra entrar, só pra gente pagar alguns custos. Não ganhamos nada, cara. Ganhamos, sabe o quê? Satisfação de ver a cena ali no centro, reunida num lugar, né? Fora São Bento. A gente tava vislumbrando isso. Disso eu fui estudar matemática, mas já pensando em fazer uma faculdade de dança, porque a dança estava na minha cabeça, no meu corpo, em tudo. Eu falei, não, tudo bem, então eu trabalho com matemática, mas vou pagar a faculdade de dança, estava com toda essa ideia. E aí quando eu soube, foi bem legal, que é isso que eu acredito no destino, quando eu soube minha última nota de matemática, que era de álgebra, isso é o ano de 93, primeiro semestre de 93, lá para maio, eu fui fazer um workshop da Unidade Móvel, Street Dance Company, que era do Eugênio Lima, que era no Sesc Carmo, e no dia seguinte ele me convidou para fazer parte da companhia. E aí comecei minha vida profissional. Em 93 nós já tínhamos saído para vir trabalhar em Diadema também, já começou a abrir outros espaços, nós começamos a trabalhar dentro das escolas. Chegou no outro sábado, puta, São Bento estava lotado, tinha muita gente. Era muita gente voltando de novo para São Bento de novo. Isso em 93. O Festival São Bento foi foda, porque foi todo mundo de uma vez, né? Daí, nesse período, em 93, eu entrei para Street Breakers. Pouca gente sabe que eu fui da Street Breakers. Eu fiquei na Street Break de 93 até 96. Era um grupo já que se chamava Fantastic Break, né, que depois veio a se tornar Fantastic B-Boys, que infelizmente não existe mais. Mas a gente treinava numa rua sem saída. No ano de 94, o Eugênio montou o Sub Club, que era uma casa noturna que era o Colômbia, nos Jardins, na Rua Estados Unidos. E no porão do Colômbia tinha esse Sub Club, que aí como era o primeiro baile oficial fora da periferia, dos Jardins. E durou bastante, acho que durou uns 4 anos. E a gente se apresentava mais lá, era meio a sede da gente, assim. Aí em 94 foi onde eu tive esse contato aí e a galera me chamou, né? E a gente começou a treinar no final da rua. E eles descobriram um espaço, assim, né? Falaram, nossa, tem um lugar legal, né? Pra gente poder aprender mais, assim. Que é exatamente onde a gente está hoje. Que antes não era nem Casa do Hip Hop ainda, era Centro Cultural Canhema mesmo, que é o nome do Centro Cultural aqui, né? O Ritmos, eu criei o Ritmos em 95, né? E eu olhava o Marcelo Cirino dançar, cara, na Xuxa, entendeu? Vou mentir também, que foi um cara que me inspirou muito. Todo mundo mete o pau.
fala do estilo, mas eu dancei o Marcelo Cirino, cara. Eu não tenho medo de falar, nem vergonha não. Eu dancei, cara. Eu dancei isso, porque era o grupo que eu via na televisão, cara. Era o grupo que eu via na televisão. Foi um sucesso na televisão. Então, como é que você não conhece nada? Você olha aquilo lá, os baita de um negão lá. Meu, era impressionante a energia. Ninguém dá pra negar isso aí. Se era hip hop, se não era, eu não tava nem aí. Eu sentia a energia dos caras e achava do caramba, meu. E dancei aquilo lá também. Cara, teve um momento engraçado que não foi na dança, que eu realmente olhei e eu falei, putz, cara, não posso deixar de fazer isso. Porque na época que eu comecei a dançar, em que eu frequentava aqui, que eu treinava com a Fantastic B-Boys, que eu já tinha entrado, aliás, até um pouco antes de eu entrar na Backspin, eu trabalhava numa oficina, né? Uma oficina, vamos dizer, de tudo. Assim, era mecânico, funilaria, pintura, borracharia. Tudo que eu aprendi nas minhas viagens, eu aplicava no meu grupo. Eu aplicava no meu grupo. Então, o meu grupo foi uma chave, foi uma peça essencial da minha evolução. E eu que fechava a loja, tudo. Então, quando eu fechava a loja, tinha aquele espaço grande, assim, eu sempre... De vez em quando dava um treino, assim, fazia alguma coisa. Aí teve um dia que eu fiz um negócio no chão, levantei. Falei, mano, eu preciso acreditar nisso, cara. Porque eu gostava muito, assim, né? Aliás, ainda gosto, né? Mas foi um momento, assim, que pra mim marcou, porque no outro dia eu não fui mais, cara. Você me pergunta, o que é a coisa mais importante pra você na dança? Pra mim, pessoalmente, é dançar com o coração. E sentir o que você faz, você se dá de verdade. É sentir o que você faz de coração, sem mentira. Sem mentir para você mesmo. Mas tem uma outra coisa que para mim é muito importante, sim, é a coisa mais importante para mim. Foi meu grupo, foi o Ritmos de Rua. Porque o Ritmos de Rua que me impulsionou pro Guiu estar onde está hoje. Porque são desde 95 que a gente está até 2012, cara. 95 para 96. Eu já com foco, querendo voltar para São Paulo. Aí no final de 95 para 96 eu fui pro Guarujá, do meu ex-cunhado trabalhar na loja dele, que ele queria que eu tomasse conta da loja dele, de uma das lojas. Para me ir lá ver se me acostumar, eu fui. Aí no Guarujá, cara, eu reativei, início de 96, eu comecei a treinar. 96 foi quando o Ghetto Original veio no Brasil. O grupo. E quando eu vi o Ghetto Original, eu vi que era aquilo que eu queria fazer. Assim, ter um grupo, ter uma companhia de dança desse jeito. É exatamente isso que eu quero. Ghetto Original Production era uma companhia de dança. E essa companhia de dança reunia aqueles nomes que a gente viu no Beat Street lá atrás. E outros nomes. Reunia pessoas da Rocksteady, King Switch, Crazy Legs, a Desola, reunia o Eagles, entendeu? Tipo a Kenny, Ronnie Rockwell, Flowmaster, e mudava, Orco. Era uma coisa absurda pra nós. Ele vem no Call to Dance Festival, que era um festival na época bastante conceituado de dança geral, dança contemporânea. E aí eles dão uma entrevista na Folha de São Paulo, e aí o grupo, a gente descobre o nome do grupo, o grupo se chama Ghetto Original. E aí, para minha grande surpresa, a base do grupo, um dos grupos da base da companhia é o Rocksteady Crew. Que a gente estava atrás e o pessoal do São Bento falava muito dos caras. E a gente já sabia, era o grupo que a gente sabia que estava no filme Beat Street. Nesse ponto aí, cara, a Festival da São Bento teve uma mudança, mas o Ghetto Original, foi uma coisa assim que mudou. Antes do Ghetto Original e depois do Ghetto Original. Ali a gente começou a ter uma visão totalmente diferente sobre a dança mesmo, começamos a entender o que é. Foi ali que nós começamos a entender que breakdance não era breakdance, breakdance era b-boy, tinha popping, locking, mas era uma coisa ainda muito confusa para nós ainda. Esse negócio do b-boy, não chamar mais de breakdance, veio desde a época do Ghetto Original, em 96. Aí apareceu o Battle of the Year, os vídeos, cara, aí acabou. Os Gêmeos tinha. Toda minha folga, terça-feira, ia pra casa dos Gêmeos, no Cambuci.
Ele chegou assim, ô Casper, como que tá o pessoal da Fantastic B-Boys lá, né? Que já tinha se formado, mas de uma certa forma eu nunca fui da Fantastic. Porque eles já estavam meio engajados e assim, tinha o trabalho deles. E aí eu falei, não, mas eu não faço parte da Fantastic B-Boys, né? Aí na outra semana eles me chamaram para entrar para Backspin. Aí, cara, foi loucura, assim, porque aí eu comecei a participar literalmente de tudo que a Backspin fazia. Em 96, o que foi fatídico para eu ir pro Pop Lock definitivamente é que eu fiquei muito empolgado com o Ghetto Original. Uma semana depois eu quebrei o braço, dançando break. Quebrei o braço e para não fazer cirurgia eu fiquei 1 ano fazendo tratamento com tala, depois fisioterapia pesada, o braço ficou muito fino, foi um desastre na minha vida. E aí eu fiquei com trauma de breaking. E aí a partir de 97 foi quando eu me empenhei mais, cada vez mais no pop e no locking. E depois disso eu conheci, vamos dizer, o mundo do hip hop como um todo, né? Tive participações junto com o Taíde DJ1 também, foi um sonho, posso dizer assim, que eu realizei, né? De poder ter dançado com eles também. Mas apresentamos em vários lugares. A gente chegou a fazer uma peça, era uma peça de teatro chamada Opus Profundo, do Dionísio Neto. Ele fez toda a parte dramatúrgica, só que era um musical. Então a unidade móvel também tinha uma banda, tinha músicos também. Então era banda e tinha a companhia de dança junto. O legal que era assim, a companhia era o principal. Então as músicas eram feitas pra gente dançar, e não ao contrário. Era inspirado na gente, falava de dança. E com essa peça a gente ganhou o prêmio Sesc, da Jornada de Teatro de 96. Fomos depois para o Festival de Curitiba em 97. Tudo com a unidade móvel. Eu comecei a acompanhar o Marcelo aqui em Diadema, foi mais ou menos em 96 a 98, assim, por aí. E aí começou a surgir outros projetos, né? Aí, mano, quando eu voltei a morar em São Paulo, já vi com um álbum de dar aula. Em 98. Em 98, quando eu cheguei em 98 aqui, no final de 98, eu fui convidado para ser jurado na Colônia. 98 acaba São Bento. Em 99 ele começa a fazer o evento. A batalha. E aí foi quando... Aí muda. Aí é o divisor de águas. Aí muda. Aí não acabou aqueles racha. E aí o racha passa a ser feito... O racha perde esse nome para ser substituído por batalha. Battle. Aí tem juiz, jurados. 99. Aí a Backspin participou dessa batalha e tal. Aí no 2000 aí o Rooney começa realmente a fazer isso daí. E aí todo mundo começa a treinar para esse tipo de evento, né? 99 começou... 97 teve as primeiras festas. Que teve o Alan Beach e o Marcelinho fizeram. Foi bem legal que os grupos começaram a se unir. Daí você via todas as festas que tinha as batalhas. Né? Daí o 98 o Bispo fez uma festa que também deu um boom. Depois em 99 o Rooney organizou uma outra festa também, que foi uma das festas que começou a bombar mesmo aí. Daí os grupos começaram a batalhar entre eles mesmo. Ali, esse período dá muita saudade mesmo ali, que os grupos gostavam mesmo de dançar, de batalhar mesmo. Peguei um dinheiro aí, peguei uma revista lá e tava Battle of the Year. Demorou, onde é? Comprei a passagem e fui, meu. Não sabia se tinha que tirar visto, tinha que te levar dinheiro, não sabia de nada, eu simplesmente fui. Aí o que acontece? Nessa mesma época aí, lá eu cheguei lá e falei, nossa, eu tenho todos esses discos aqui, meu. Pô, o Ninja DJ, ele toca tudo isso aí igualzinho os caras aqui, meu. Ah, o palco eu alugo, o som eu tenho, isso aí já era. Toca disco a gente tem, então... Quando eu cheguei aqui eu dei a ideia, falei, mano, chama aí uma galera aí, até então eu tava trocando ideia com o Edu Arai, que era do The Face, ele chegou... Ô, mano, eu fui pra Nova York com esse Crazy Legs, vamos trazer o cara, mano, o cara é do Beat Street. Vamos trazer o cara, a gente trouxe o cara, fizemos um evento aqui e tal... E aí já fazendo a divulgação para outra coisa, todo mês eu fazia uma festa de break também chamada B-Boys Battle Party. Isso era 98 para 99. Então é desse jeito que você começa a perceber que você faz você acabou virando um profissional do entretenimento, porque em 3 anos você fazendo uma festa por mês, é 40 festas, meu. Aí você começa a vender essa festa pro interior, aí você começa a migrar
o teu evento para outros lugares. Naquela época só tinha eu fazendo essas festas. Em 99 a gente fez o primeiro evento com 32 grupos. Então eu comecei a ter esse destaque no fitness. E por causa do fitness, eu não sei como, eu comecei a ser chamada para eventos de dança. Então eu fui chamada para Joinville. Em 99 foi quando eu decidi montar os Discípulos. Discípulos do Ritmo é um nome que eu tinha guardado, era um rap que tinha o nome Discípulos do Ritmo. E eu gostava muito do nome. E aí um dia a gente foi fazer um evento num circo aqui em São Paulo e tava lá o Soneca, o Dija, eu, o Sô e o Andrezinho e o Éder. E aí eu perguntei, você tá com grupo? Não, tô sem grupo. Tava todo mundo sem grupo, né? Bem naquela época. Falei, puta, a gente podia montar um grupo. E aí foi quando eu montei os Discípulos. Só que já o cara falou assim, mas a ideia não é entrar em batalha, a minha ideia é fazer igual o Ghetto Original, que é ter uma companhia de dança. Depois de um tempo comecei a dar aula aqui em Diadema, fiz parte de todo o processo que iniciou depois com a construção da Casa do Hip Hop, que foi em 99, né, a fundação da Zulu Nation também aqui no Brasil, que eu fui um dos fundadores também. Aí em 99 eu entrei no Balé Estágio, eu fui dar aula dentro da FEBEM, junto com a Marca Judá, ela me chamou para ajudar a coordenar o trabalho dentro da FEBEM. Eu fiquei lá 5 anos, dando aula na FEBEM e virei coordenador de área. Eu dava aula e coordenava, mas depois não tinha como dar aula, porque teve que ampliar, né, o número de professores, a demanda era muito grande. Aí eu contratei quase 20 professores. A minha carreira de rap sempre me seguiu junto. E eu sempre acreditava que em 99 eu tinha acabado de fazer a minha demo tape minha do Som 3. E montei os Discípulos no mesmo ano. Então eu achava que ia dar certo. E se der certo eu não podia ser o líder. Então eu sempre deixei na mão de ser uma decisão tudo coletiva, tudo era votado, não sei o quê. Não funcionou. Na real, os meus 2 anos foi trágico. Porque a gente não fazia quase nada, a gente mais discutia do que chegava em alguma conclusão. Porque um grupo não adianta, tem que ter um líder. Eu tinha uma época que devido à minha situação, uma falta de perspectiva futura de uma ascensão social, isso mexe com a minha cabeça, eu entro em depressão, pelo menos assim, eu não fui ver um diagnóstico mas eu não tinha mais vontade de fazer mais nada, nem de trabalhar, nem de viver, nem de fazer nada. Na época, eu tive uma conversa com o Frank Ejar, eu falei minha condição, eu falei, nossa, eu tô chateado e tal. Não dá as coisas, nada vai pra frente. Né? Então eu encontrava o Marcelo Cirino, encontrava o Otávio Nassur, que eu acho que fazia um caminho parecido com o meu, que veio de dentro de academia, não sei também de onde ele veio. E a unidade móvel, não é que eu saí dela, ela acabou acabando. Lá por 99, ficou poucas pessoas dançando, acabou. E nesse ano de 99 também foi importante, foi o ano que o Crazy Legs veio aqui para o Brasil a primeira vez. Devido a esse trabalho começou em 93, eu e Nelson escrevemos o projeto aqui da Casa do Hip Hop em 99, em 98. Em 99 a gente começa esse trabalho, que até então é um trabalho inédito. Por quê? Porque a gente começa a valorizar os 4 elementos da cultura num mesmo lugar e a gente vem com essa história de tocar funk mesmo, a breakbeat, os grooves, o hip hop, e os dançarinos começam a vir aqui para casa. Já vinham, né, mas agora com mais ênfase, porque eu começo a realizar também algumas batalhas aqui, alguns racha, sem premiação, mas com uma coisa mais para tirar uma onda, mas os dançarinos aderiram, porque reconheceram aqui como um reduto, como era São Bento, por exemplo. Aí, irmão, o Frank, eu disse, foi convidado como uma novidade para o Festival de Joinville de 2000. E eu e o Frank fomos dar aula. Eu como assistente dele, fomos dar aula em Joinville. Primeira vez com um grupo original, um grupo de street dance mesmo, voltado para a origem, da essência da cultura da street dance mesmo, dando aula em Joinville.
E num belo momento, quando eu estive pela minha segunda vez em Joinville, eu conheci o Franquejara. Pô, foi eu falar assim, meu Deus, eu quero ir pro mundo, eu quero dar aula no mundo inteiro, eu quero viver do hip hop. Quero que todo mundo conheça o Will no hip hop, no mundo inteiro. Foi falar isso aí, cara, vou falar pra você, é bem a verdade. Deu 2 meses, eu fui convidado para dar uma aula numa convenção em Argentina. Só que nessa aula, tinha caras que organizavam na Alemanha. Foram lá nessa convenção na Argentina. Eu dei aula na Argentina, os caras adorou, me convidou para uma convenção na Alemanha, em Düsseldorf. Aí eu fui na convenção da Alemanha. Na convenção da Alemanha tinha mais 2, 3 caras que organizavam na França, na Itália e em Portugal. Aí esses caras gostou. Aí eu conversei, aí eu entrei nesse meio, cara. Na hora que eu entrei nesse meio, Europa é dominado. O Frank fala para dar aula e em seguida o soldado, também tem conversa com o soldado, fala da minha situação. Aí o soldado fala, ó, os caras estão dando aula na FEBEM, fala lá com o Sou lá. Acho que ele coloca você para dar aula lá. E é bom, porque aqui está começando mais tal. Aí, a primeira vez da minha vida, em 2000, né? Pra você ver só, desde quando eu comecei, quando você fez dentro de vídeo. Em 2000 que eu vou realmente dar minha primeira aula de dança na FEBEM. É o que hoje é chamado Fundação Casa, e na época eles chamavam de FEBEM. Aí eu vou dar aula de dança lá em Franco da Rocha. E eu lembro que eu era da unidade móvel, ainda estava acabando, mas né, subi no palco, que me chamaram e tal, apresentaram que eu já, né, em 99 eu já estava antiga, já fazia tempo que eu dançava, e me apresentaram como Big Girl. Big Girl in the house, Big Girl in the house. E o Chris Leg parou a música e falou, não, ela não é uma Big Girl, ela é uma Locker. Aí eu dancei mais locking, sem saber que era locking, na verdade. E aí o Chris Leg falou, não, ela não é Big Girl, ela tá dançando lock. Aí eu mesma, na época, achei, nossa, o Chris Leg achou que eu danço muito mal. Eu não tinha entendido o que ele tinha falado. E vários, né, o Frank, o Banks, o Marcelinho, várias pessoas estavam também não entenderam, mas viram ali uma coisa, o que está acontecendo? Aí, a partir daí, a gente resolveu estudar mais. E aí foi quando eu decidi que a gente ia começar a falar B-Boy Popping Locking, B-Boy Popping Locking, B-Boy Popping Locking. Principalmente o Frank. Aí o Frank estava começando a montar o Discípulos do Ritmo e eu me candidatei. Já conheci o Frank também, na época que eu entrei na unidade móvel já, desde 93 conheci o Frank. A gente não vai mais usar o termo breakdance. O Discípulos era essa regra. E o primeiro logo do Discípulos era um triângulo escrito B-Boy Popping Locking, que tinha até uma camiseta. Muita gente não entendeu a gente, muita gente foi contra a gente. Tinha discussão, virava a cara pra gente. E a gente querendo fazer o certo, a gente não queria ensinar errado. Porque eu já dava aula, o Frank dava aula, outros dando aula e ensinando errado. Na Backspin, na época, tinha o Andrezinho como referência. Pra mim, era o cara assim que tinha uma referência muito grande em relação a estar muito ativo. Porque é o cara que, tava em tudo, cara. Era incrível, né? O Marcelinho e o Banks também, mas eles tinham um compromisso bem grande com esses trabalhos sociais. Eu encontrei o Walid. Aliás, muita gente encontrou o Walid naquele dia, que é o francês, veio dançar em São Paulo com a companhia Montalvô, e ele falou na minha cara que ele não dançava popping. E eu falei, não danço popping? Não, isso não é popping. Você dança bem, você tem wave, mas você não sabe o que é, isso não é popping. E eu humildemente pedi para ele me ensinar, e ele me ensinou em 2000 como contrair, fazer o Fresno, Twistor Flex, Necoflex e Walkout. Foi isso que ele me ensinou. E em 2000 eu já tinha 28 anos. Para muito pode ser tarde. Eu falei assim, puta, é tarde. Mas desde 2000, minha dança e a dança do Discípulos mudou. Ela cresceu muito por causa daquilo ali. Porque eu baixei a cabeça e fui aprender e fui estudar aquilo. E aquilo virou a minha regra. E também, ao mesmo tempo, o locking começou a aparecer, a desenvolver também em mim e no grupo. Não é quando o Walid falou que a gente tinha que aprender os básicos, aí a gente ficou doido. Aí que houve aquele processo de você pensar assim, eu já tenho um nome no meio do hip hop. Eu vou me humilhar e começar do zero? Ou eu vou continuar com o meu nominho e não vou dar importância para isso, entendeu? E continuar no que eu estou fazendo. Na verdade, a gente se humilhou e aprendeu do zero. Aí meu encontro com o Frank me ajudou, porque ele tinha um monte de coisa para me falar e me dar direcionamentos. Não, procura isso, vai ali, encontra aquilo, vai. Nesse momento que o Frank me falava isso, o Frank tinha falado isso para um monte de gente.
E um monte de gente tinha descoberto que não era só ali que a gente estava, que era muito maior e que a gente tinha que sair daqui. Aí eu vi, a unidade móvel estava acabando e eu falei, mano, tem um Frank, tô vendo que ele tá montando discípulos. Aí fui lá, falei, Francão, é nóis. Aí ele, não, claro, daí já, né, foi a transição para o Discípulos do Ritmo, que tô até hoje, mais certo desde o começo de 2000. Então vai fazer uns 12 anos que eu tô no Discípulos. Os Gêmeos foi fazer um trabalho na Alemanha lá, aí ela perguntou se tinha dançarinos lá no Brasil, em São Paulo, lá tem sim, aí deu meu telefone pra Carminha, que é do Instituto Goethe, que é um instituto alemão, como fosse um centro cultural da Alemanha aqui em São Paulo. Aí ela me ligou e falando do Storm. Aí quando eu voltei, acho que em 2003, morei lá pra Europa, trabalhei, tal, e eu já, há 6 anos atrás, já conhecia o grupo Elite Force, conhecia de vídeo. Falei, puta, isso aqui que é o... Só que eu não sabia o que era, como ninguém aqui sabia. Falei, meu, isso aqui que é a raiz do negócio, né, meu? Não, eu conheço o Storm, sim, ué. Então, a gente quer fazer um trabalho, até desconfiei. Cara, o Storm... Aí o negócio era, falei pro Frank, foi eu, o Frank e o Dija lá pra conversar com eles. Aí era verdade mesmo. Mas quando eu descobri, eu não era nada ali, eu não poderia seguir falando em nome dessa dança. Então eu decidi ficar pelo menos 1 ano sem evento nenhum pra não falar besteira mais. Fazia 2 anos que eu não vinha no Brasil, eu vim pro Passo de Arte. Aí eu vi o Frank já conheci o Frank já. Só que eu vi o Frank depois de muito tempo. Aí o Frank e eu já tava acompanhando a Elite Force. Mas a Casa do Hip Hop continuou com o seu trabalho, até hoje existe. Mas os dançarinos fizeram daqui um ponto de encontro, né? Aí o Frank chegou pra mim, meu, você sabe que o que você faz só tem fundamento, que é uma dança? Eu falei, Frank, de verdade, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Você conhece a Elite Force? Eu falei, mano, eu conheço a Elite Force, só que eu não sei o que eles dançam, só que eu adoro o que eles dançam. Ele falou, então procura saber, porque o que você faz tem um nome, e o Frank é todo, né, você tá ligado, lock é lock, tem que fazer lock, né, seu Frank, eu sei como é que é. Tem que fazer lock, e se você não faz lock, não é lock, se não faz popping. O cara é foda, ele defende o que ele acredita, eu acho do caralho, eu acho válido, é isso mesmo. E hoje eu penso um pouco como ele. E aí nesse período eu já estou coordenando os projetos aqui, eu e o Nelson. Então, além de dançar com a Backspin e fazer outros trabalhos, de workshops por tudo quanto é lugar do Brasil aí, também coordenando esse trabalho aqui na Casa do Hip Hop. Que eu falei, a dança que vocês fazem tem nome. Tem pessoas que criaram, tem vocabulário, tem tudo que o Locking Pop tem, vocês precisam buscar isso. E eu lembro que aquilo ali foi um marco para o hip hop e o house acontecer no Brasil. Mesmo eu não dançando hip hop house e estando efetivamente, eu me sinto responsável, e o Guiu pode confirmar isso, que eu passei os contatos para ele. Quando eu fui para o B-Boy Summit em 2004, que eu encontrei o Buda lá, na hora eu pus ele em contato com o Guiu, o Brian Green, e aí essas pessoas começaram a vir pro Brasil. E aí ele me falou tudo isso aí, eu falei, puto, o cara tem razão, esse cara é foda, meu, esse cara é chato pra caralho, fala muito, só que eu fui entender a chatice do Frank depois de muitos anos, entendeu? Você tá entendendo a minha pira? Na época eu falava, o cara é chato pra caramba, fala muito, quer saber de tudo, mas na verdade o cara tava certo, eu que não tava preparado pra entender a pira dele, entendeu? Daí o Tá Limpo mesmo que deu uma... Em 2001 que nosso grupo, daí a companhia mesmo começou a dar uma estourada mesmo, cara. Daí que a gente começou a fazer as viagens pra fora. Aí tudo mudou, cara. Ele só passou muita coisa pra gente, muita informação, sabe? Na prática, locking, pop, tudo que ele também... Ele era um cara que também pesquisava. Então tudo que ele pesquisou, que ele passou pra gente. Viu? Eu peguei e falei, pô, fui pra Nova York em 99, esses caras é de Nova York, pô, vou de novo, velho. Você quer saber? Vou de novo. Fui para Nova York, conheci Elite Force, conheci todo mundo. Fiz aula, aprendi o que era hip hop, nomes, tá. Aí entra, fui para Curitiba, Festival Internacional de Hip Hop. Primeiro festival, fui o primeiro a dar aula e foi o primeiro do Otávio também. Em 2004 eu recebi o convite do Frank para entrar no Discípulos também, né? E a partir daí também vivenciei muita coisa, né? Aprofundei mais a questão de algumas danças. O que a gente faz tem um nome, tem um fundamento, tem um porquê. Esse passo é uma dança social que se chama Monastery. E o que a gente dança não se chama New School.
Entendeu? Que era o que a gente chamava aqui. Não se chama New School. Isso que a gente dança se chama Hip Hop Dance. Tinha duas escolhas. Continuar fazendo o que eu fazia e aceitar aquilo com uma linguagem minha e ficar. Ou parar, voltar pro zero, começar tudo de novo. Eu tinha duas escolhas. E essa foi a minha escolha, voltar pro zero e começar tudo de novo. Em 2004 eu conheci o House. 2004. Vi primeiro um francês dançando, que o nome dele chamava Didier Rabat, 2004. E aí em 2006, depois de 2 anos dentro da companhia, estudando, me aprofundando mais, fazendo bastante aula com o Frank, aprendendo mais sobre popping, locking, que eu já fazia algumas coisas, mas entender o corpo, as formas e um pouco melhor a questão histórica me ajudou muito, assim, né? Tanto que eu posso dizer que eu enraizei o popping e o locking por causa do Frank. Fui para Nova York, aí comecei a estudar de verdade com o Brian Green, que é o meu professor de house, Shainess, que é meu professor de house. São os dois que são meus professores de house. Comecei a estudar de verdade com eles. Fiquei quase um ano, não morando lá, mas um ano estudando. Eles iam para a Europa, eu estudando com eles e tal. E em 2006, o Storm retornou, né? Sempre teve contato, lógico, com discípulos, mas retornou com um contato falando, a gente precisa fazer outro espetáculo. Né? E foi aonde eu tive a oportunidade de ter um contato melhor com o Storm, que foi a criação do Geometronomics. Isso também é uma coisa que eu posso dizer antes e depois, que esse espetáculo ainda é para mim um sonho a buscar muitas coisas. Voltei para o Brasil em final de 2004, comecei a dar aula de house. Depois daqui fui morar na França, aí que entra o André, que a gente começou na mesma época, só que eu fui morar na França e ele começou a fazer a cena aqui no Brasil, que é um dos pioneiros do house, sem dúvida nenhuma, não dá para tirar ele fora dessa, que é o André. A gente começou na mesma época, mas ele começou a fazer a cena aqui e eu mudei para a França. Em 2006 a gente criou o Geometronomics, que aí o Storm já dança com a gente, e aí fizemos mais turnê e tal, e aí o Discípulos teve essa exposição na Europa, mas aqui no Brasil sempre foi difícil trabalhar aqui. Aí passou 2 anos, eu voltei, isso em 2006, voltei para o Brasil por 4, 5 meses. Aí eu comecei a desenvolver o house aqui também, junto com o André, e criar essa cena house que você vê aqui até hoje, e como é a cena hip hop. Aí eu comecei a vivenciar e entender que era outra coisa, a entender a história, a entender a ligação de uma dança com a outra, a entender que é a música que vai passando pelas suas modificações e com isso novas gerações vêm dançando de maneiras diferentes. Tudo, entender a parte social, cultural, tudo que envolve essa dança. E fiz uma vida nova. Antes a nossa preocupação era se divertir, cara, era entrar na roda, era dançar, era estar junto um com o outro. Hoje você vê muita questão da pessoa querer superar o outro. Sabe, da questão do ego, eu sou mais pá que você. E para mim a dança sempre teve esse intuito, que era se divertir, se sentir bem. Até porque a minha busca no início foi essa, né? A Casa da Dança aparece na minha vida em 2000. Então, em 90 eu entrei na Runner, fiquei dando aula de ginástica até 2000. Foram 10 anos. 2010 eu acho que foi quando a gente começou a trabalhar de verdade aqui, a ser reconhecido de alguma maneira, a ser convidado. A gente abriu o Festival de Joinville, por exemplo. Em 2010 eu acho que foi o primeiro grupo de street dance a abrir um festival de Joinville como convidado. Não tenho um pai rico, não tenho família rica que tem imóveis para abrir academia, não tenho nada. Não sabia como eu iria tomar essa atitude na minha vida, mas eu sabia que eu queria. Mas a gente tem trabalhado muito mais aqui e isso tem sido bom para mim. Eu fico até feliz porque esse era o objetivo, né? Do grupo desde que a gente montou. E foi no processo de abertura da Casa da Dança que eu comecei a encontrar as pessoas, depois de uns 2 anos de Casa da Dança que eu encontrei o Frank. Então eu devo muito, por isso que eu deixei o grupo de lado, porque o grupo para mim, ele faz parte de mim. Ele é a minha vida, ele que me deu tudo que eu sei, cara. Tudo que eu sei. Ele que me fez que o Guyu tá lá, ó, hoje. Pensando nessa trajetória toda, desde o começo até hoje,
Primeiro dizer que sou muito feliz por fazer o que eu faço. Pela família que eu constituí, pelo apoio que eu tenho, sempre tive, da minha família, dos meus amigos, né, das amizades que eu fiz em todo esse período. Nossa, são muitas e a cada dia a gente está sempre adquirindo novos amigos. Paz de espírito, cara, você fazer aquilo que você gosta. Primeiro a gente dança, faz show, eu danço, faço show, depois dou aula, organizo alguns eventos e atualmente eu crio justamente a primeira e única escola de street dance de São Paulo e pesquisando do Brasil, né? Só que acontece, aí eu já tenho mais consciência do que está acontecendo as coisas, porque eu tive essa ideia de fato a partir do momento que eu fiz a faculdade, estava fazendo a faculdade com o apoio do meu tio de tecnólogo em marketing. Cara, eu vou te falar a verdade, o marco da minha vida, em tudo que eu te contei, foi ter aprendido a verdade. Ter tido a informação de tudo aquilo que eu não sabia. Que eu fiquei anos sem saber, mas fazendo por amor. Primeiro, quando você começa numa dança que ela não é popular, ela requer amor. Se ela for popular, filho, vai para duas academias, você estuda e não sei o quê. Então a dança que não é popular, ela começa por uma coisa, amor. Você precisa amar ela mesmo. Você precisa amar ela. Tá? Agora você a ama e agora você quer profissionalmente, você quer viver dela. Então você tem que descobrir, primeiro, todo o significado da palavra dançar. Tudo que envolve dançar. Isso envolve uma pesquisa que vai ter que ser sua. Você vai correr atrás. Não é só entrar na academia. Às vezes você entra na academia, você vai na escola, você termina uma faculdade, mas você não consegue sentir o que é dançar. Ama a dança, a partir de amar a dança, pesquisa o que significa a palavra dançar. Cria teu próprio conceito de dançar. Você vai ler um monte de coisa, você vai conversar com você tem que criar o teu conceito. Você vai ter que pesquisar. E essa pesquisa é de campo ainda. Essa pesquisa ainda é conversar com as pessoas que vieram antes de você, tá? As pessoas que vieram antes de você e perguntar para elas dessa construção, pegar essa experiência. Então, correr atrás dessa informação de nomes, do que é, de técnicas, mas ir atrás do grande profissional, do grande nome, do grande ícone e sugar dele, não tem outro nome, essa experiência e aquelas informações que só ele tem. Não só de um, mas não só do Bispo, do Frank, de todo mundo. Talvez até daquele que todo mundo fale que é errado. Vai atrás dos que o pessoal fala que é errado, dos que o pessoal fala que é certo, mas dos que tem história. Você vai conseguir o atalho. Então esse atalho é muito... Parece que não é, né? Parece que é perder seu tempo. Não, é ganhar o seu tempo. Você vai conseguir um atalho. Você não vai ter que... Você vai arrumar uma linha reta. E nessa linha reta você vai ser um grande profissional. Você vai ser um grande profissional. Você não vai ter ilusão, achar que é. Eu vou ficar milionário com isso, não sei o quê. E já era. Aí você vai conseguir o... Como é que a gente fala? O que é isso? Vai atingir o seu nirvana. Temos que apontar os caminhos para os novos, mas mostrar para eles o quanto foi difícil chegar até aqui. E quanto isso precisa ser valorizado. Ter humildade, mano. Ter humildade. Procurar sempre trazer novos dançarinos. Apesar que hoje as pessoas começam a dançar porque vê no YouTube, vê na internet e tal, de várias formas, vê na TV. Mas o importante é sempre ter humildade, cara. Respeitar a história que nós fizemos. Isso é importante. Porque se você não tem raízes, cara, você está fazendo o seu castelo num banco de areia. Então, primeiramente, para ser um grande dançarino, você tem que ter, em primeiro lugar, respeito pela diversidade que está em sua volta. Segundo, tem que se dedicar. E se dedicar é uma senha chamada ensaio, 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 treinamento. E a outra coisa é realmente estudar. Estudar o normal,
do ensino médio, do ensino acadêmico, começar a estudar mesmo, certo? Se você está no primário, terminar aí, você começou a fazer o ensino médio, terminar ele. Acho que uma das coisas que ficou mais marcante, que pode ajudar ou não a sua ascensão é o preconceito, sabe? Que as pessoas eliminem o máximo o preconceito, o pré-conceito sempre vai existir dentro de você, mas que isso não vira um bicho e consumam você para fazer as coisas, sabe? E a segunda é que as pessoas respeitar mais a história, respeitar a história das pessoas que vieram antes, e que tenha, principalmente que essas pessoas se tiverem caráter, né? Se tiver caráter, se tiver, como falo, se for uma pessoa respeitosa, que tenha respeito com elas e queira saber como é que foram as coisas para fazer um presente ou um futuro melhor. Ter mais paciência, ser honesto, sabe? Ser honesto, ser digno. E parece incrível falar assim, mas isso é para poucos. Eu sei disso pela cena que foi antes, hoje e o que está acontecendo. Né? Continue amando a dança, seja lá o estilo de dança que for. Continue estudando, continue praticando, continue aprendendo com as pessoas certas mesmo. E antes de tudo, eu acho que respeite aquilo que você está fazendo. Se você não respeitar aquilo que você está fazendo, acho que você não vai conseguir se tornar um profissional. Para a nova geração, eu digo que vai estudar mesmo, porque é isso que vai ficar. Porque sempre vai ter alguém mais jovem, mais bonito, mais forte, mais ágil, mais rápido que você. E o que você vai ganhar em relação a essa pessoa? O que você sabe, o que você estudou, porque as modas passam. Então, se eu acredito também, para a nova geração, a mesma coisa. Se você só dança um estilo, procure saber de onde esse estilo vem. Você faz uma wave, mas só wave, sozinha, sem sentido. Então, por que ela é assim? Estuda do Electric Boogaloo, estuda de onde veio, porque aí você vai, com certeza, você vai ter uma continuidade, uma longevidade. Então, você precisa saber o que você está fazendo. E tem que saber quem é no mundo e principalmente saber quem é no Brasil. Quem começou isso aqui em 1983? Quem começou isso aqui em 1985? Quem começou isso aqui em 99? Meu, tem que estudar, velho. Tem que estudar, tem que se profissionalizar e tem que perguntar, meu. A maior ignorância é o cara achar que não precisa de um professor. Mesmo ele sendo um bom dançarino. Acho outra coisa importante também, isso vale para todas as pessoas da cultura hip hop, do rap, do break, do grafite, do DJ. Mano, faz o seu, velho. Porque não adianta você ficar falando do outro. Porque o outro tá fazendo o trampo dele, não tá nem sabendo o que você tá falando, mano. Essa é a maior dica que eu dou, velho. Faça o seu trampo. Não preste atenção no que eu vou falar, você pode fazer o que você quiser. Mas existe uma peneira natural. Se você não seguir o trilho do trem, maluco, você vai desramificar quando você vê seu trem tá indo pra lá, só que a reta é sempre ali, ó. O caminho mais curto pra você chegar no objetivo é o reto. Se você quiser ficar fazendo muito nhenhenhé, vai demorar pra você chegar lá. É só essa a dica que eu dou, mano. O culpado da geração atual são os antigos, que preferiram vender a cultura da maneira errada só para vender. Partiu de grandes eventos que começaram a fazer a dança iludir as pessoas que já dançavam ou tinham interesse da dança de que aquilo era uma forma de vida financeira, profissional. Não tem vaga para todo mundo. Não tem vaga para todos os dançarinos que queiram viver. É simples, mano. Só que uma coisa que eles não entendem, a molecada nova precisa realmente entender de que para você ser feliz dançando, você não precisa necessariamente trabalhar com ela diretamente. Então, eu acho que fica a dica pra molecada que se você quer entrar na dança, se você quiser ser um profissional, seja como um produtor, como nós, seja como um dançarino, seja como alguma coisa ligada à dança, primeiro tenta ser o melhor, né?
Então, pro profissional que quer seguir, shows é do caramba. Dançar para companhias é legal, desde que não deturpem a sua dança. Você é um b-boy, é um b-boy. Você é um locker, você é um locker. Você é um popper, você é um popper, você é um houser, dance. Então faça exatamente o seu. Se você misturar demais, você acaba não sendo ninguém. Ligado? Você acaba fazendo mal tudo. Essa é a minha opinião como um b-boy, como um dançarino e como um profissional. As pessoas que são muito de tudo e acabam não sendo bons em nada. Entendeu? É o que eu penso. Eu acho que para a cultura em si o que a gente mais precisa é isso, cara. É você respeitar. Porque se você aprende algo hoje e você acha que é superior ao outro só porque você acha melhor do que o outro, você já está destruindo a própria cultura. Então acho que essa nova geração falta mesmo é respeito, cara. É respeito pelas pessoas que fizeram lá atrás, tanto que se não fosse elas, não teria o que tem hoje, né? E é plantar para colher, né? Muita gente tem muita pressa, cara. Tem muito... Acho que o foco também é errado hoje, né? É que nem eu falei no início, antes a nossa preocupação era dançar somente. Tipo, via uma festa, cara, a maior alegria era poder estar na roda dançando. Hoje você vai numa festa e vê a galera treinando. Tipo, treinando na roda, você fala, meu, o que esse cara sente quando... Né? E você vê que o foco é outro. As pessoas estão preocupadas em ter título, em querer superar o outro. Não tem aquela preocupação de se divertir, de querer buscar coisas, de querer aprender coisas. Né? Isso para mim foi sempre o foco, assim, cara. Eu acho, como eu disse, importante batalhar, mas sinceramente para mim nunca foi o foco, assim. Se tiver que batalhar, demorou, né? Mas para mim sempre dançar vai ser mais importante, assim. Bom, em primeiro lugar, como estudo, o que eu teria a dizer é que entenda, que para eles hoje já é mais fácil de entender, que existe um mundo de pessoas e de coisas para ver, de músicas para ouvir, que tudo tem que ser pensado, que não dá para você seguir uma pessoa falando, não dá para você fechar a cabeça tem que ser aberta, ter um olhar sobre tudo, ter uma posição crítica, questionar e não seguir uma doutrina ou uma linha, porque isso não é. Ninguém escreveu o livro do hip hop, ninguém escreveu o livro de nenhuma dessas danças. Não tem a Bíblia. Então, o iniciante ele não pode achar que porque ele aprendeu a se movimentar bem ou porque ele sabe alguns passos, ele sabe tudo. Nunca. Porque ele corre o risco de, num momento de devaneio, deixar de fazer essa dança. Então, como é que ele respeita e continua dentro dessa dança? Mas como é que ele se desprende de um vocabulário X certinho para dançar do jeito dele? Como que é isso? Isso é difícil, isso não é fácil. Isso é um processo. Ele vai precisar estudar, ele vai precisar prestar atenção, ele vai precisar estar ligado 100% o tempo todo e não se conformar com o pouco que ele tem, achando que aquilo é o suficiente. O que eu vejo nas gerações jovens é que eles se contentam muito rapidamente com o resultado físico que eles alcançam. Eu acho que respeitar o tempo, respeitar as pessoas que já estão há mais tempo, a experiência dos antigos, em todas as artes é assim, a gente respeita quem estava antes. E isso é muito importante existir na nossa dança. Respeitar quem estava antes, não importa. Não importa, essa pessoa tem uma história e tem coisas para contar. Então a gente respeita, a gente vai atrás, por mais que a gente faça melhor que o anterior, a gente tem que respeitar. Em termos profissionais, é a mesma coisa. A vida de quem quer ser professor só para ganhar dinheiro é muito curta. Se você quer trabalhar com dança, você precisa saber o que é que você quer fazer com dança. Tem 1001 coisas para fazer com dança. Né? Você quer ir para a área artística, você quer dançar em palco a vida inteira? Ou você gosta de ensinar, você quer ensinar? O que é que você quer com dança? Você quer ser só um dançarino e ganhar um monte de batalhas? Bárbaro, como você vai ganhar dinheiro, aí é uma outra situação. Eu acho que precisa de foco e de muito estudo. Se eu quero ser professor, eu preciso ser o melhor professor. Então não adianta eu dançar bem. Eu vou ter que ver quem é professor. Seja do que essa pessoa der aula, eu tenho que aprender a ser professor. A dança está no meu corpo. Tem que aprender a ser professor. Não adianta querer pegar o meu corpo e ir lá dar aula. É estudo. É estudo para ser professor. Eu quero ir para a área artística, eu preciso descobrir como faz. Não é monto uma coreografia de 28 e vou.
Tem que buscar muito mais. Tem que assistir espetáculo de tudo que é tipo de dança, tem que ver filme, tem que entrar na arte. Se você quer ir pra arte, você tem que ir na arte. Não só na dança que a gente faz e monta a coreografia. Se você quer dar aula, a mesma coisa. Tem que ir ser professor, tem que aprender com quem é professor, não importa de que dança. É sempre muito além do que o movimento que a gente faz. Então, acho que essa é a minha sugestão para quem for. Abrir cabeça. Só que não, na verdade o cara, ele quer uma coisa, só que ele quer agora. Não, as coisas vão vir com o tempo. Se você trabalhar e ter paciência, você vai chegar em algum lugar. Porque no final, a internet trouxe só a informação rapidamente, mas as coisas ainda acontecem no tempo certo. Então o que eu falo para a nova geração é sempre isso, você tem que ter paciência. Dar valor a cada um passo que você aprende, uma técnica que você aprende, uma história que você aprende. Porque foi assim que foi para mim e acredito que funciona. Eu aprendi uma coisa por vez. Eu não aprendi a lista de nome dos locking. Falo assim, bom, agora eu quero aprender esses 10 hoje. Não vai funcionar assim. Tem muitas listas por aí que os caras que são pioneiros não fazem. O Dom não usa a lista. O Dom nem inventou aquela lista. Nem foi ele que criou tudo que está ali. Então, tipo, é muito relativo. Existem muitas histórias, é muito complexo para a molecada hoje entender. Mas é aquela coisa, é tudo por causa da velocidade com que as coisas acontecem para ele online, ele quer que aconteça na vida real, entendeu? Para mim, primeira coisa, você tem que ser verdadeiro com você mesmo. Você tá entendendo? O que é ser verdadeiro com você mesmo? É você admitir que o que você faz não é para você. Ou você admitir o que você faz é para você. Você tá entendendo o meu jogo? Porque se você não é verdadeiro com você mesmo, se você está fazendo uma coisa que você vê que você não está bom fazendo e você continua fazendo, isso não é uma pessoa verdadeira. E, consequentemente, você vai chegar a lugar nenhum. Verdadeiro é acertar o dom que Deus te deu. Você está entendendo? O dom que Deus te deu é seu. E só você vai saber usufruir. Não tem gente verdadeira. Tem. Não é todo mundo. Mas tem muita mentira no meio. Tem muito hip hop. Todo mundo é hip hop. Todo mundo é house, todo mundo é b-boy, todo mundo é tudo. Só que na verdade, você conta no dedo quem é. Eu estou falando talvez uma coisa que todo mundo gostaria de falar, mas eu não tenho coragem de falar. Só que o negão que fala mesmo. Eu não estou nem aí. Você está entendendo? Eu consegui chegar onde eu cheguei porque eu sou sincero, cara. Entendeu? Então o que eu vejo é 50 mil dançarinos de hip hop, 60 mil dançarinos de lock, 300 mil. Só que na hora que você vai ver, tem 5 que sabem o que está falando. Tem 5 que é de verdade. Tem 5 que sabem o que é dançar no clube. Tem 5 que sabe que viveu o momento de dançar no clube, o DJ tocando aquela música e você pirando sem pensar em 8, sabe? Que veio da verdade. Tem poucos. Então, molecada, de boa, seriedade, seja verdadeiro, vai atrás da história de verdade. Você é um educador. Educador educa várias pessoas. Para educar, você tem que saber o que você está falando. O que a gente faz é sério. Tem um movimento, tem uma classe, tem um respeito e é muito sério. Se eu tiver que dar um conselho para a galera, não é um conselho de dança técnica, não. É um conselho de... Cada um tem uma escolha na vida. Faça a sua escolha certa. Faça a sua escolha. E a partir da escolha que você fez, assume a sua escolha. Assumir é fazer de verdade, no meu ponto de vista. Se eu tiver que falar, é isso que eu tenho que falar. Desculpa a minha sinceridade.